Fala pessoal, ligado aqui no canal Thiago Parigiani, também Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, também canal Milton D'Antunes. Sejam todos muito bem-vindos a essa live mais do que especial. Hoje teremos a presença aqui do pastor deputado federal por São Paulo, Marco Feliciano. Ele tem um projeto de lei que fala muito com a nossa primeira causa, que é a causa dos aposentados, e está lá em Brasília, nesse cenário borbulhante. Prende o Bolsonaro, não prende o Bolsonaro, ele é um deputado da direita, está sentindo toda a temperatura aí desse caldeirão fervilhante que está lá em Brasília e vai trazer para a gente todas essas informações. Obviamente, nós vamos fazer aqui perguntas em relação ao projeto, que é o projeto 2114 de 2025, que fala sobre a anistia. É isso mesmo que você ouviu, o perdão aos créditos consignados, principalmente aqueles créditos consignados fraudulentos que você teve aí ao longo da sua jornada. Nós vamos entender com ele se é uma suspensão temporária, se é um corte de tudo que foi falsificado, como que vai ser apurado, qual que é a ideia dele em relação a isso, como que surgiu a ideia em propor essa anistia. Então é muito importante que você, assim como nós, nos ajude a dar visibilidade a esse tema. Como que você faz isso? Taca o dedo no joinha, tá? Se você está no chat ao vivo e não está vendo os botões mágicos aqui embaixo, saia do chat ao vivo temporariamente, taque o dedo no joinha, compartilhe essa live aqui, tá? Você clicando no ganchinho aí, no compartilhar, você escolhe onde você quer mandar. Eu recomendo que você mande no WhatsApp, nos grupos também, mande no Telegram, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, tá? O Telegram e o WhatsApp são os dois pontos focais que você consegue multiplicar esse conteúdo. Tá? Uma anistia. Imagina você hoje com o perdão dos seus consignados, sem nenhum consignado para pagar mais. Esse é o projeto de lei do Marco Feliciano, que daqui a pouquinho vai estar aqui conosco. Quem está comigo aqui já é ele, o meu casca de bala. O meu casca de bala com cheiro de dólares. Com cheiro também de lama, porque ele estava no meio da enchente, né? Cheio de mofo, um pouquinho de mofo dolarizado. Se você não der certo como jornalista, vai dar como comediante, viu? Fala, pessoal, muito bom dia a todos. Obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal Milton D'Antunes também. Logo em seguida, a gente vai estar replicando isso aqui no canal Brasil Conectado, para a gente ter mais visibilidade. O Thiago me falava nos bastidores, pessoal, sobre esse tema tão importante, né? Que, aliás, o Brasil está passando, Thiago, por um cenário globalizado dentro de todos os temas, né, de anistia e anistia de maneira ampla, e agora com foco nesse projeto de lei, onde pode anistiar a questão dos aposentados e pensionistas destes absurdos roubos chamados de empréstimos consignados indevidos. Já não bastasse o que a gente está acompanhando já há muito tempo acerca dessas associações e sindicatos que há anos roubavam os aposentados, e a gente anunciava isso aqui, né, a todo vapor, e de alguma forma demorou, mas fomos ouvidos. E eu estou ansioso para a gente poder debater esse tema, dessa possibilidade de anistia destes consignados fraudulentos, como é que isso vai se dar na sua totalidade, no seu detalhe. Vamos aguardar aí a presença do deputado com muita ansiedade para a gente tratar sobre esse tema, que certamente será gancho para outros temas que já são abordados nos nossos canais há bastante tempo, tá? Obrigado, gente. Como o Thiago já falou, senta o dedão nesse like, pessoal. Um tema tão importante que alcança milhões de pessoas precisa efetivamente, como tudo que afeta o aposentado e o pensionista, precisa da tua dedicação. Então, se você não participa, se você não aparece, você continuará exatamente no esquecimento. Quem não é visto não é lembrado. Então, compartilha, segue a gente, te inscreve nos nossos canais, canal Brasil Conectado, canal Milton D'Antunes, Thiago Parigiani, o Thiago Parigiani com o Brasil Inteligente, as nossas redes sociais, como o Instagram também. Importante vocês participarem de tudo para vocês conseguirem alcançar o objetivo principal de lives como essa, que é engajar temas tão delicados e importantes para vocês, tá? Já deixando um abraço aqui para a Rose Leiner, para a Neuza, para o Paulo Magela, para o Dário Sebastião, para o Rony, para a Maria Silvia, que está aqui no canal do Milton, o Luiz Penteado, a Sônia Maria Iraci, todo mundo aqui, ó. Vamos fazer o seguinte,
Antes do deputado chegar, ele já está se preparando aqui no backstage. Vamos só fazer aquela propagandinha, né, Milton? Você que quer ser membro desse canal aqui, participar das mentorias comigo e com o Milton D'Antunes, 2 jornalistas, cada um aí puxando para uma seara, o Milton mais para a área legislativa, eu aqui para a área estratégica financeira. Fique membro desse canal, tá? Você vai estar logo em lives exclusivas e secretas aqui com a gente, para a gente poder falar tudo e muito mais. Nosso convidado já chegou, prioridade total para ele que está lá, não sei se está em Brasília. Ficou escura a tela agora, só porque eu falei que ele tinha chegado, o que aconteceu? Daqui a pouco ele acende de novo, a gente já está com o PL engatilhado ali para mostrar, e o Marco Feliciano se preparando. Na hora que acender a telinha dele aqui, eu coloco ele na tela, acho que ele está abrindo em outra conexão. O pessoal do TI está dando aquele suporte para o deputado que já está se preparando. Deixa eu fechar essa aqui. Acho que aqui vai dar certo. Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo colocar o deputado aqui. Quem sabe faz. Seja bem-vindo, deputado Marco. Está me ouvindo bem? Eu te ouço bem. O senhor me ouve? Ótimo, tranquilo. Está em Brasília ou está por onde? Não, eu estou na minha casa. Hoje é aniversário da patroa. Você está em São Paulo? Estou em São Paulo, interior de São Paulo. Certinho. Maravilha, coisa boa. Hoje eu completo 33 anos de casado. Maravilha. Coisa rara hoje em dia. Eu estou indo para 20 e já me sinto um herói já. Hoje em dia a tolerância das pessoas está cada vez mais baixa. Um casamento longevo é raro. Verdade. Então, 33 anos de casado e hoje a patroa faz aniversário. Se eu não fico em casa, o divórcio chega mais cedo. Aí você vai fazer parte das estatísticas que eu estou falando aí. Deputado, seja bem-vindo. Você está ao lado do Thiago Parigiani aqui. Aí no centro está o Milton D'Antunes. Nós somos ativistas da causa do aposentado, do pensionista, há um tempão aqui no YouTube. O Milton, daqui a pouco, ele vai se apresentar. Ele tem um canal muito grande, muito relevante, assim como o nosso aqui. E eu queria já dar as boas-vindas e perguntar para o deputado como é que foi a trajetória política. Sei que é o seu 4º mandato. E o que você mais gosta e o que você menos gosta de ser deputado federal da direita em Brasília? Poxa, pergunta difícil essa. Bom, é um prazer estar participando aqui dessa live com vocês. Obrigado pela lembrança. E eu sou aquele deputado improvável, né? Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha de 40 mil habitantes. E o que me levou, de fato, para a política foi uma problemática que aconteceu em 2006. Tinha um PL chamado PLC 122, que era a Lei da Homofobia. Lembra disso ou não? Lembro. Foi essa lei que assustou tanto os católicos quanto os evangélicos na época, porque a lei acabou passando no Congresso Nacional numa quinta-feira, na Câmara dos Deputados, e ele foi parar no Senado. E lá no Senado, para barrar o projeto, foi uma loucura, né? E eu me senti culpado por aquele projeto ter passado, não porque eu ainda não era deputado, mas sempre fui um influenciador cristão. E a minha cultura religiosa do interior de São Paulo dizia assim que igreja não se misturava com política e pastor não se envolvia com a vida pública, né? E por conta disso eu me senti culpado. Eu falei, só tem um jeito de tentar consertar isso, é emprestar o meu nome para a vida pública, e acabei sendo eleito em 2010 com 212 mil votos no estado de São Paulo. De lá para cá, estou no meu 4º mandato, nunca tive menos de 200 mil votos dos meus eleitores, e acabei abraçando a bandeira da família, né? Da bandeira da família, da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Brasília, você não tem como ser um clínico geral, você tem que especializar em uma área, né? Você tem que pegar uma bandeira, abraçar essa bandeira e ir trabalhando com ela. Então, o que me levou à política, basicamente, foi isso. Em 2013, eu acabei enfrentando o movimento LGBT, vocês devem se lembrar disso, na Comissão de Direitos Humanos, e foi uma luta muito intensa, terrível, cruel, né? Eu costumo dizer que o movimento LGBTista é o movimento mais cruel da história. Por onde eles passam, eles devastam a vida das pessoas. Tem pessoas no mundo todo que foram canceladas por esse movimento, como, por exemplo, Lech Walesa, que foi um grande ativista aí da área dos trabalhadores na Polônia, o Macarrão Barilla e outras pessoas mais, né, artistas, etc. E em 2013 eu acabei enfrentando eles na Comissão de Direitos Humanos, porque eles não me aceitavam como presidente da comissão, e ali nasceu uma amizade muito grande com alguém que se tornaria presidente do Brasil, que foi Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro colou em mim naquela época lá na Comissão de Direitos Humanos. Ele já era um deputado de guerra, né, de guerrilha, e eu, como pastor, não podia fazer as brigas que ele fazia, né? Eu tinha vontade de ir para as vias de fato e falar palavrão, mas a minha cultura cristã não me permite fazer isso.
Então, Bolsonaro fazia. E ali, Bolsonaro enxergou no movimento cristão um grupo que estava abandonado dentro da política brasileira. E tanto é que, quando ele se tornou presidente, nós somos a única base social que nunca deixamos ele, que é o movimento cristão, porque nós estávamos com ele, ainda estamos, por ideologia mesmo, né? Não havia nada fisiológico. Então, basicamente é isso, é um resumo da minha trajetória. E aí me tornei essa pessoa que acho que a primeira grande briga com a esquerda brasileira foi comigo. Eu fui matéria em mais de 60 países do mundo. Eu apanhei em avião, apanhei na rua, apanhei em shopping center, depedraram a minha casa, tive que tirar a filha aqui do Brasil por causa da faculdade. Minha filha estudava numa universidade aqui, vazaram o nome dela, né, como Feliciano, aí foi naquela época de tumulto, foi um inferno. E nasceu a amizade com o Bolsonaro, me tornei vice-líder do governo dele durante o mandato. Eu sou uma das pessoas mais influentes da bancada evangélica e trabalho hoje aí sonhando com um país melhor, mas está difícil. Maravilha. Milton, fica à vontade. Fala, deputado, seja bem-vindo. Na satisfação poder tê-lo aqui em nossos canais. A gente alcança aí, em média, de 1,5 milhão de pessoas por mês, e as pautas que por aqui passam são sempre extremamente relevantes, porque nós temos o privilégio de sermos dentro dessa plataforma do YouTube, de trazermos dentro dessa plataforma como jornalista, como ativista das causas de pessoas tão vulneráveis e até então, né, até bem pouco tempo, tão esquecidas, que são essas milhões de pessoas aposentadas, de pessoas pensionistas, e aí eu posso incluir o próprio benefício de prestação continuada e tantos outros. E eu me lembro muito bem que em meados de 20, quando começava a pandemia, nós tivemos um dos grandes primeiros problemas que deram visibilidade, justamente através das nossas falas, para essas milhões de pessoas, né? Na época, a pandemia era uma novidade para todo mundo, e uma das primeiras ações do governo à época foi a antecipação, por exemplo, do pagamento de 13º salário, lá do final do ano, para meados de maio, abril, maio, ali quase que na metade do ano. Desde então, isso se repete até hoje. E a gente começou a enxergar uma crescente problemática, porque não se encontrava mais na prática, até então, uma forma de devolver esse benefício lá para o final de ano, que é quando normalmente essas pessoas mais precisam para iniciar o ano seguinte. Resumo dessa ópera, nós, com o nosso ativismo, trouxemos então, àquela época, o projeto de lei que ficou famoso no Brasil como o 14º salário. Nós trabalhamos esse projeto na época, inclusive era o período do governo Bolsonaro, e nós tivemos essa pauta travada ali depois que passamos pela Comissão de Finanças e Tributação, ela foi travada justamente na CCJ, né, para possivelmente passar para o Senado Federal. Em resumo, deputado, o que eu estou querendo dizer é que pautas que envolvem pessoas tão importantes como o nosso público idoso, e o Brasil não se pode esquecer, estamos caminhando a passos largos para um envelhecimento muito grande, e que, diga-se de passagem, o Brasil não está se preparando para esse envelhecimento. Isso é preocupante em todos os aspectos, previdenciário, saúde e outras situações. Eu quero te trazer para esse cenário agora com o teu projeto, justamente para esse enfrentamento. Nós tivemos um engavetamento na época do 14º, não se trouxe até hoje nenhuma forma de ressarcimento das perdas que essas mais de 30 milhões de pessoas tiveram durante o pior período da vida do brasileiro, que foi a pandemia, aliás, da vida do cidadão em torno do mundo, justamente pela falta de valorização dessas pessoas. O aposentado, o idoso, de um modo em geral, ainda culturalmente no Brasil, é tratado como cidadão de segunda categoria. E a minha primeira pergunta, diante desse cenário, que tem outras vertentes, o senhor acredita de fato que a gente pode concretizar esse modelo de projeto que não deixa de ser as chamadas pautas bomba, principalmente para o governo que se encontra no poder nesse momento? Milton, o seu questionamento ele é louvável. Infelizmente, você desenhou o nosso país. Nosso país é um país pobre, embora nós sejamos a 10ª maior economia do mundo, nós somos um país muito mal administrado. O Brasil é um país de proporções continentais, né?
E administrar o país não é fácil. Falta aquela vontade política para isso. O governo do PT, né, que é o Partido dos Trabalhadores, que é o Partido dos Vulneráveis, que é o Partido das Minorias, pelo menos eles usam isso como bandeira. Mas quando sentam na cadeira, simplesmente abandonam tudo e a todos. Eles soltam as mãos, inclusive, deles mesmos. Qualquer pauta que envolva benefício, ela não é bem vista pelo governo por conta disso. Por causa das nossas arrecadações, por conta dos gastos desenfreados. Então, é muito difícil. Eu, particularmente, sou a favor de que as pessoas da melhor idade, as pessoas aposentadas, elas deveriam ser tratadas no país como heróis, porque, de fato, é o que são. São eles que deram, né, o pilar, o alicerce da nossa nação. A questão do 14º salário, eu já ouvi falar, não é a minha bandeira, não é a minha área de especialidade, mas eu sempre escuto, porque eu tenho deputados do nosso partido que trabalham com isso. E é sempre aquele cabo de guerra, né? A gente puxa para um lado para acertar, o governo puxa para o outro, e ninguém quer dar luz a essa criança, por conta dos gastos. Todavia, o mesmo governo que não quer gastar com o aposentado, gasta com um monte de tranqueiras e porcarias e penduricalhos, vocês conhecem muito bem. O que precisa fazer? Tudo nesse país só funciona de uma forma. O político, ele só respeita aquilo que pode fazer mal a ele. Na vida pública, eu aprendi assim, né? Você só é respeitado pelo mal que você pode fazer. Então, se não houver um movimento que venha de baixo para cima, e talvez agora seria a melhor hora para isso, porque o governo está em frangalhos, o nosso país está vivendo talvez o pior tempo da sua democracia, é preciso que ativistas como vocês, né? Por exemplo, você disse que já tem 1,5 milhão de pessoas que passam por aqui. Eu estou conhecendo agora o trabalho de vocês, eu não conhecia ainda. E eu farei questão de ser uma das pessoas que passaria a divulgar isso. Quero ser um soldado de vocês nessa esfera. E que vocês dê a direção para a gente, né? O que é preciso fazer. Mas, falando a grosso modo, e sendo bem sincero, o governo não tem intenção nenhuma de aprovar, por exemplo, essa pauta do 14º salário, porque vai pesar na balança. O governo, você está vendo aí que para fechar as contas públicas, eles fizeram uma manobra com o judiciário para a questão do IOF, senão as contas públicas não vão fechar. Não fechando as contas públicas, você sabe que isso é improbidade administrativa e isso pode incorrer em impeachment. Então, como eles têm a imprensa, têm o judiciário e tem tudo na mão, resta a gente só chorar. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Perdão, deputado. Estava recebendo aqui... As pessoas estão nos acompanhando no ao vivo e no chat aqui também pelo WhatsApp, mandando muita coisa, eu estava dando uma olhada aqui. Deputado, eu fiz questão de abordar essa questão dessas contradições do próprio governo. Muitos dos que nos acompanham, às vezes, têm uma certa dificuldade, porque o que aconteceu com a política brasileira? A política brasileira, pela falta, muitas das vezes, até do interesse do cidadão brasileiro de mergulhar no que é a política, porque as pessoas passaram a confundir o que é a política diante de alguns modelos de político que fazem aquela política ser algo distante e desinteressante para a população brasileira. E, lamentavelmente, é diante disso que os, entre aspas, maus políticos, maus representantes deste povo, acabam realmente trabalhando contra este povo. E uma das minhas principais ações com o meu trabalho aqui é justamente, didaticamente, ensinar as pessoas a tratarem a política não como quem trata time de futebol. Tá? Se o meu lado está ganhando, pouco importa o lado oposto. Na verdade, a gente deveria ter um modelo óbvio de política, onde os políticos pudessem realmente, em conjunto, né, independente das suas ideologias, óbvio, trabalhar dentro de um possível equilíbrio. E a minha maior questão, e me interessa muito essa tua pauta, esse projeto, porque justamente também durante a pandemia, deputado, uma das ações que foi levantada, eu tenho participação direta nisso, nós questionamos, nós buscamos muito, entre 2020 e 2021 e até, acho, esticando 2022, nós buscamos, entre aspas, anistiar temporariamente os aposentados que, à época, já tinham muito da sua renda comprometido, com os chamados empréstimos consignados, por uma suspensão temporária, naquela época que duraria 120 dias. E a gente teve um embate muito grande com o próprio Congresso, onde muitos apoiavam, mas a grande maioria, por lobby, né,
dos representantes de bancos, acabou que a gente teve derrotas sucessivas. Inclusive, eu tive o capitão Alberto Neto aqui, que na época era vice-liderança do governo Bolsonaro, que é nosso amigo, defendendo essa pauta de maneira ferrenha, e infelizmente perdemos, ou seja, essas milhões de pessoas perderam. E é impossível não fazer um link, né, de uma suspensão temporária, onde não traria nenhum prejuízo para os bancos. É impossível não fazer um paralelo agora com esse nosso projeto, que eu já de antemão me coloco também à disposição para nos dedicarmos a isso, porque o aposentado precisa. O aposentado ele está altamente sufocado. A regra diz, por exemplo, deputado, que estas pessoas consignavelmente podem se comprometer em até 45% da sua renda. Só que não podemos esquecer que existem as modalidades de empréstimo pessoal com juros estratosféricos e que pode comprometer até 95% do benefício dessas pessoas, coisa que já é uma realidade. Eu tenho aposentados desesperados. A gente, lamentavelmente, tem uma perda de pessoas muito grande que ceifam a própria vida, tamanho desespero. Então, nesse paralelo, eu queria justamente que o senhor pudesse falar um pouco sobre a essência desse projeto. A gente sabe que ele está pensado, inclusive, é um outro projeto de um conterrâneo meu, que é o Murilo Galdino, sou paraibano. Como é que a gente pode fazer essa ponte e fortalecer, de fato, esse projeto para que essa anistia desses mais de 100, que acredito, mais de 100 bilhões de reais, se formos realmente colocar essa CPI em prática, será revelado mais de 100 bilhões em fraudes, utilizando o nome dessas pessoas que são vulneráveis. Pois é, Milton, funciona da seguinte forma: o Congresso Nacional ele funciona à base de pressão. É preciso criar um movimento. Quando eu apresentei esse projeto, ele saiu mais das minhas vísceras do que da minha mente. Porque quando eu vi aposentados sofrerem, serem roubados, serem utilizados como massa de manobra para uma questão tão chula que é a corrupção, eu fiquei transtornado. Eu falei, não, é impossível. Se o governo não vai fazer nada, o governo fazendo nem o meia-culpa tiveram coragem de fazer. Né? Então, eu apresentei esse projeto para que, aproveitando o gancho que nós estamos buscando a anistia do 8 de janeiro, falei, por que não anistiar todos os aposentados nessa questão do consignado? Porque nós não vamos conseguir chegar a uma apuração plena. Né? A CPI, por exemplo, ela vai ser instalada agora, depois, no início de agosto. Eu tentei ser membro dela, mas como nós tínhamos apenas 5 vagas, eu fiquei de fora, porém vou acompanhar a CPI por conta desse projeto, que é o projeto 214 de 2025. Tudo é a base de pressão. O governo, inclusive, quando eu apresentei o projeto, a própria Câmara dos Deputados me chamou para um debate para falar sobre o projeto, porque chamou atenção lá dentro. Então, o que é preciso? O seu movimento, os ativistas que aqui estão, fazer o que vocês conseguem fazer, mobilizar deputados, mobilizar senadores, mandar para o governo e criar alguma forma de, inclusive, ajustar o projeto. É claro que um projeto como esse, ele vai ter aí o problema com os bancos, temos problema com o próprio governo, tem o problema da dotação orçamentária, vai ser, quando passar se chegar a passar pela Comissão de Fiscalização e Controle, vai ter muitos problemas. Então, temos que melhorar ele. Vocês descobrirem quem é que vai ser o relator do projeto e vocês, então, trabalharem de forma a pressionar. É assim que funciona o Congresso Nacional. Deputado, eu tive uma quedinha de energia aqui. A informação que eu tinha é que você estaria presente na CPMI. Então, com essa informação que você me traz, você está me atualizando que não vai participar da CPMI. Pois é que nós temos o relator da CPMI já? Quem que seria? Eu ia até propor para você o relator, porque o Nicolas ficou em cima do muro ali, não sei se vai ser bom ou ruim para mim. Temos o relator? Pois é, infelizmente ainda nós não temos o relator. Nós temos possivelmente o presidente, que vai ser o senador Omar Aziz, né? Ele é conhecidíssimo aí nas questões de CPIs, e o presidente da casa, Hugo Mota, prometeu que o relator seria alguém que fosse do centro ou da oposição. Eu acredito que ele vai colocar alguém do centro, né? O nome do Nicolas foi cogitado, todavia o Nicolas ficou bravo, porque ele descobriu que eles iam colocar o nome dele como uma espécie de chantagem para o governo. E o Nicolas não gostou nada disso, né?
E eu também, eu acho que eu ficaria também nessa situação, se fosse por mérito, né, se fosse por nome, por responsabilidade, tudo bem, mas usar o nome de um deputado só para poder chantagear o governo, aí depois o governo cede, e aí você sabe como funciona, né? O relator perde força, eles podem até trocar o relator no meio do processo. É muito complicado. Eu me candidatei a ser membro da CPI, da CPMI, só que nós temos só 6 vagas. Uma vaga o nosso partido já tinha cedido ao Partido Novo, que eles haviam pedido, então ficaram 5 vagas apenas. E nós estávamos em 14 deputados que tínhamos intenção de ir para a CPI. Né? Então, nós fomos... Inclusive, eu abri mão da minha... Eu queria ser feito um sorteio, mas como eu fui o número 11 que havia me inscrito para ser, eu não achei justo, né? Já tinham deputados que estavam na frente, já sou um deputado mais antigo, já tive em outras CPIs, todavia eu vou estar dando suporte para o pessoal lá. Mas vai ser a CPMI, né? A mista. Vai ser a CPMI. Excelente, porque se fosse para o Senado, a gente já sabe o que ia acontecer. Né? Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer em relação ao Senado, muito importante. Mas eu queria só que o deputado contextualizasse a ideia da 2114. A ideia é anistiar todos os empréstimos consignados ou é suspender por um tempo? Queria deixar claro isso daqui com a ideia é anistia plena. É anistia plena e irrestrita. Né? Assim como somente o Congresso Nacional pode aplicar anistia em questão política, ela tem que ser plena e irrestrita, seria uma anistia plena e irrestrita. Os bancos já ganharam dinheiro demais, o governo não vai conseguir explicar o que aconteceu, foram milhares de aposentados enganados, engodados, não tem que fazer, não tem como você remendar um pano novo num trapo velho, vai ficar pior. Sim. Então seria uma forma justa do Brasil, inclusive, reconhecer a vida desses aposentados, o trabalho que eles fizeram, uma anistia plena e irrestrita. Ô, deputado, eu preciso pegar um gancho nessa pergunta do Tiago. Quando nós tentamos lá, ainda durante o governo Bolsonaro, por conta da pandemia, como eu havia dito, eu vou muito a Brasília, inclusive minha última passagem por Brasília foi agora em fevereiro desse ano, justamente levar essas pautas. Eu ainda não tive, né, o privilégio de estar com o senhor em seu gabinete, assim o farei dentro das minhas próximas passagens por Brasília, para a gente poder alinhar e refinar alguns temas que são extremamente importantes, e eu julgo necessário termos pessoas dedicadas para tal. Minha pergunta é, se durante o governo Bolsonaro nós propomos, através de emendas em algumas medidas provisórias, de todas as formas, com projetos de lei, inclusive, e isso teve ampla visibilidade, tá? Deixando já ressaltado. Se nós não conseguimos, com toda a dedicação e repercussão que isso teve, inclusive na TV aberta, isso foi divulgado, uma suspensão temporária, né, que na época a ideia era que os bancos permitissem que os aposentados passassem 4 meses sem a cobrança daquelas parcelas, e essas 4 parcelas, ou esses 4 meses, fossem jogados para o final daquele contrato. Ou seja, o banco não ia perder. Não era perdão da dívida, era uma suspensão temporária. E a minha pergunta que não quer calar é, se a gente apenas por esta suspensão não obtivemos sucesso, apesar de toda a dedicação, é possível realmente a gente acreditar numa anistia total e restrita diante desse lobby tão forte? Porque o senhor, melhor do que eu, sabe o quanto o lobby de bancos é forte dentro do Congresso, ao ponto de que nós trouxemos ao nosso canal o representante da FEBRABAN na época, e ele foi taxativo, dizendo que era impensável algo do tipo. Como se os bancos, né, com seus trilhões, né, de arrecadação a cada trimestre por ano, não tivessem condições de uma mera suspensão. Imaginemos agora uma anistia total e restrita. Milton, o dinamismo da vida pública dá essa luz para a gente. Naquela época, vocês não tinham um escândalo do INSS. Agora temos um escândalo na casa de bilhões. Um escândalo contra vulneráveis. Então, vocês vão ter que pegar o quê? Um mote nessa CPI, tem que dar visibilidade para essa CPMI bastante, municiar os deputados e senadores que são do nosso time, que vão degladiar contra o governo ali, a cada escândalo revelado, massificar isso e fazer isso entrar na cabeça do povo. E a faca no pescoço do governo. Porque quando chegar e bater na porta do irmão do Lula, né,
Aí as coisas ficam um pouco... Aí é muito mais fácil você negociar, entende? E se eu conheço... Eu sei bem do que o senhor está falando. Eu preciso fazer mais uma... Como é a sua primeira vez aqui, eu acho importante a gente elucidar muita coisa. Desde 2019, inclusive, a gente traz esses escândalos, desses descontos associativos e sindicais aqui no nosso canal. Eu visitei, fiz questão, deputado, de visitar o Sindinap, que é o sindicato onde hoje o irmão do presidente Lula é vice-presidente. Na época ele não era. Fiz questão de visitar, de entender essa estrutura, porque eu conheço a própria base do Sindinap em João Pessoa, na Paraíba. É uma mega estrutura onde 90% dos empreendimentos são próprios, porque na época, não sei hoje, em números atuais, mas à época se arrecadava 6 milhões por mês. Só o Sindinap, gente. Então, eles se orgulhavam de dizer, olha, nós temos prédios de 10 andares, estamos comprando, temos resorts, temos... E eu fiquei boquiaberto. Poxa, será que o aposentado a nível de Brasil tem condições de usufruir de tudo isso? Ou ele entra nessa de maneira realmente iludida? E sabe o que é que eu descobri? Eu fiz trabalho realmente de detetive. A gente descobriu o modus operandi, por exemplo, e eu falo sem medo de errar, porque eu tenho como comprovar isso. As parcerias entre Sindinap e bancos como o Help, que pertence ao Grupo Itaú, o próprio BMG, onde o aposentado vai lá buscar um mero empréstimo consignado para uma necessidade e ele sai de lá com uma assinatura autorizando, sem ter percebido, um desconto de R$ 76. Avalie isso multiplicado por 10, 20, 15 milhões de pessoas. Então, quando essas associações, né, que surgiram meramente para esse objetivo, entenderam que sindicatos, né, que tem lobby também dentro do próprio Congresso, porque eu já pude presenciar isso, deputados que, lamentavelmente, faz lobby com determinados presidentes de sindicatos pensando em pleito eleitoral, e o aposentado que se exploda, essa é a realidade. Ou seja, é um jogo duplo, né? Há momentos em que eles levam ali aqueles representantes sindicais para o próprio Congresso, para as próprias comissões, para homenageá-los, e, em contrapartida, a gente vê em determinados momentos eles não fazendo absolutamente nada para aqueles de quem eles cobram valores mensais por anos e que nada é feito por essas pessoas. Vejamos como o jogo ele é realmente uma dualidade eterna. Então, eu venho denunciando essas fraudes do INSS, inclusive na minha última passagem, fiz questão de procurar deputados da esquerda e dizer, olha, está acontecendo isso aqui, ó, na cara de vocês. Dei nomes, assim como procurei deputados da direita, procurei o meu conterrâneo, Cabo Gilberto, e disse, Gilberto, a gente precisa de uma CPI. Milton, a CPI vai dar muita dor de cabeça e não sei o que e tal. Resumo da ópera. Fico feliz de que as nossas cobranças, o nosso engajamento com o nosso público nas redes sociais e principalmente nessa plataforma do YouTube, que nos dá a liberdade de expressão que precisamos, com isso tenhamos chegado ao Metrópole, que aproveitou matérias do meu canal para divulgar nacionalmente e, graças a Deus, explodiu isso. Então, assim, eu fico feliz de ter a nossa participação direta nessas situações. Mas eu cobro para que tenhamos mais pessoas como você, realmente com o intuito, o objetivo, o desejo de fazer isso sair do papel e virar uma realidade. Amém, amém. Que um anjo diga amém. Milton, pelo que eu estou vendo aí, você vai ser um coadjuvante nosso aí na CPMI. Olhe lá se não fizeram uma convocação sua para você ir lá e ajudar o pessoal. Eu fico à disposição. Em 2020, eu participei como convidado na Comissão da Pessoa Idosa para defender o 14º salário, que era uma ideia minha, e que virou o projeto de lei através de uma ideia legislativa que, graças ao a nossa dedicação, em apenas 48 horas, nós tivemos 60 mil votos de apoio, coisa que precisávamos de 20 mil apenas. Em 4 meses, tivemos em 48 horas. Então, assim, a gente está dedicado, o público brasileiro é engajado, conhece a nossa causa, conhece a nossa luta, e fui muitas das vezes ameaçado, porque eu sou um cidadão comum, em expor justamente tanta podridão que vai contra, né, a nossa população mais vulnerável. E eu estou aqui firme e forte, como um bom guerreiro, para guerrear até o fim. Então, que as pessoas que estão seguindo aqui o canal, que conhecem o Milton, façamos aí um engajamento para que em 2026 o Milton seja eleito um deputado federal para defender essas pautas.
porque é preciso pessoas que conheçam a fundo a pauta para estar lá representando o povo, viu, Milton? Eu nem sei se você tem essa pretensão, se não tiver, já fica uma profecia aqui, tá? Que além de deputado, sou pastor também, então recebe essa palavra aí. E olha, eu vou, assim que terminar o recesso, você indo a Brasília, me procure, eu vou te colocar junto com os deputados do PL que fazem parte da CPI, para que você tenha uma conversa com eles, você faça parte, seja até, não apenas debatendo lá, nos ajudando, mas de repente você seja até uma espécie de suporte, né? Suporte técnico, com conhecimento que você tem. Eu sou conservador, eu sou liberal econômico. Sindicato, para mim, é palavrão, né? Então, eu tenho um ranço desse povo que você nem sabe. E eu sei do que eles são capazes de fazer, né? Eu sei que eles podem ir às vias de fato, inclusive, como as ameaças que você teve. Você tome cuidado, viu? Porque com esse povo não brinca. São mafiosos, né? Mas, se pessoas boas se calarem, os bons, se pessoas boas se calarem, os maus sempre vão gritar. Eu sempre digo isso. Né? Verdade. Deputado, eu não posso deixar de te apresentar uma outra pauta, e aí a gente vai exatamente convergir para o que a gente está discutindo. Em 2008, o já senador Paulo Paim colocou em prática o projeto 4434. Eu vou pedir até para que a sua assessoria depois possa dar uma mergulhada nesse projeto. Projeto de Lei 4434 de 2008. Esse projeto já foi aprovado no Senado e, graças à visibilidade que nós começamos a colocar para este projeto, ele, com a minha participação e a ajuda de alguns deputados, nós conseguimos, eu fui desafiado a isso, fui desafiado a termos um requerimento de urgência urgentíssimo. Na época, o hoje prefeito de Ribeirão Preto, na época o deputado Ricardo Silva, fez uma parceria muito boa conosco, demos a visibilidade necessária para a pauta, e com ele nós conseguimos as mais de 257 assinaturas para, então, esse projeto ir direto ao plenário, já que só faltava isso, né? E esse projeto, deputado, ele trata exatamente de justiça social, como a gente está falando aqui. A gente sabe que o governo Lula ele tem por prática colocar o tal do adicional de ganho real apenas para os assalariados. Poxa, hoje nós temos 80% dos benefícios previdenciários de um único salário mínimo. Então, se o governo Lula acha que aquelas pessoas, hoje em torno de 15 milhões de pessoas, que equivale aos 20% de aposentados e pensionistas, que ganham de R$1 até o teto, né? R$1 hoje já é considerado acima do mínimo, na regra. Então, na prática, todo aposentado que ganha acima do mínimo não tem direito a esse adicional noturno, adicional de equiparação salarial. Na prática, se o senhor observar, nós estamos com uma cortina deixando claro que, de maneira gradativa, todo e qualquer aposentado, mesmo que ele tenha passado 40 anos da sua vida contribuindo para ganhar um pouco a mais, ele se tornará um assalariado, dentro do médio e do longo prazo. Prova disso eu mostro todos os anos na virada de atualizações salariais. Pessoas que ganhavam 10, 15 reais acima do mínimo se tornando assalariados. E olham para mim e dizem, Milton, eu passei 40 anos da minha vida, contribuí para ganhar 3, 4, hoje estou ganhando 1, ou daqui a pouco vou ganhar 1. Então, esse projeto, ele trata exatamente sobre isso, deputado, sobre essa justiça de se poder alterar o cálculo, que está muitíssimo defasado, e com isso, pelo menos, diminuir o tamanho dessa perda, até porque, para qualquer governo que esteja no comando do país, isso é uma falta de incentivo para que as pessoas possam trabalhar, por exemplo, de carteira assinada. Pô, como é que eu vou querer assinar minha carteira se amanhã eu vou estar contribuindo obrigatoriamente, de maneira compulsiva, com 2, 3, 4 salários, que é o que eu ganho, mas que na minha aposentadoria eu estarei me condenando a ser um assalariado. Então, esse projeto trata exatamente disso. É um projeto que está engavetado. Ele está engavetado. Oi? Ele foi aprovado no Senado e foi para a Câmara. Já está aprovado no Senado, já tem requerimento de urgência urgentíssima aprovado e foi engavetado por articulação do governo, porque esse projeto vai beneficiar essas pessoas e o governo não quer mexer no bolso dele quando se trata de ajudar quem realmente precisa ser ajudado. Deixa comigo, já está no meu radar aqui. Eu vou, inclusive, tentar levar isso aqui logo após o recesso como pauta para o meu partido. Vou conversar com o líder Sócrates para ver o que a gente pode fazer, tá bom?
São muitas pautas, deputado, são muitas coisas, são muitas lutas, muitas guerras travadas aqui. Por isso que eu quis trazer você para o canal, porque eu vi uma fala sua na entrevista lá da Câmara, da TV Câmara, no programa que eu te encontrei com esse tema, na verdade, Palavra alguma coisa, não vou lembrar o nome do programa aqui. Palavra Aberta. Palavra Aberta. E eu falei, eu preciso trazer o deputado, porque assim como a gente precisa de guerreiros eleitos, como é o senhor, né? Eu e o Milton, a gente já se candidatou a vereador, o Milton já saiu deputado por outra ocasião e está vindo novamente em 2026, vai ter o meu apoio, porque eu não quero mais. Tiago, eu vou até deixar claro aqui para o deputado, deputado, em 2022, eu sou paraibano, como eu já falei, e por uma questão de curiosidade, para saber o alcance do meu trabalho na minha Paraíba, eu coloquei o meu nome à disposição. E dos 223 municípios que nós temos na Paraíba, eu obtive votos em 112, ou seja, 50% mais ou menos dos municípios. E não tive dinheiro para viajar, para conhecer as pessoas, para fazer realmente o que um político tem que fazer, que é olhar no olho das pessoas. Agora, em 24, eu fiz isso pela capital paraibana, em João Pessoa, colocando meu nome à disposição para vereador. É lamentável. A gente sabe a disputa, o quanto ela é acirrada e desleal quando se tem base financeira para isso, né? Mas o meu público já sabe que em 2026 eu estarei, inclusive, indo para o seu estado, onde hoje eu tenho o maior público que me acompanha, cerca de 45% do meu público é do estado de São Paulo, e com muito orgulho eu quero poder disponibilizar o meu nome. Eu estarei me mudando o ano que vem para São Paulo, bem no início do ano, para poder ter essa transferência eleitoral e etc., para trabalhar, e quero realmente poder estar em um partido que realmente comungue com as nossas lutas, com as nossas visões, porque eu já faço isso independente de ser político. Eu costumo dizer que eu faço muito mais do que muito político que tem mandato eletivo. E eu quero poder ter, oficialmente, por força do povo, poder de me unir a pessoas como você, e a gente unidos poder realmente colocar nas mãos das pessoas aquilo que elas precisam e merecem. Essas que estão desacreditadas da política que eu acabei de apresentar para o senhor no início da nossa live. Então, sim, 2026 eu já me coloco à disposição, e se o povo do estado de São Paulo achar que assim deve ser, estaremos de mãos dadas em 2027, em nome de Jesus, assumindo esse mandato. Amém. Parabéns, seja bem-vindo ao estado de São Paulo. Só escolha um partido abençoado, que o paulista ele vê muito isso, tá bom? Uhum. Então, deputado, a gente tem muitas lutas, né? Uma conquista que eu tive aqui nesse canal, e quando eu vi a entrevista, eu falei, deixa eu trazer o deputado para até a gente se colocar, como você já percebeu, à disposição, para caso tenha qualquer tipo de dúvida técnica em relação ao tema, porque a gente sofre isso na pele todos os dias, em contato com a ponta. Todos que estão aqui no chat são aposentados, são pensionistas, são BPCs, e eles trazem essas demandas para a gente. Então isso faz com que a gente vá se aprimorando e ficando bom, né, realmente no tema. Eu era um jornalista esportivo, tinha um planejamento de jornalismo internacional, eu larguei tudo para ser um jornalista previdenciário, assim como o Milton também, que é um especialista. Então a gente conseguiu quebrar as 9 linhas de crédito, porque quando acaba o crédito do consignado, o que acontece? Vem uma pessoa do conselhão, e aí eu trago para você até essa informação, se é que o deputado já não sabe, a própria dona da Crefisa é membro do conselhão do Lula hoje. Então, acaba-se as oportunidades no crédito consignado, que é o crédito mais barato que eles têm acesso, com taxa de juros de 1,85 ao mês, e aí eles bloqueiam de algumas formas, que nem agora está todo mundo bloqueado, porque a biometria está travada, então teve a fraude, o INSS falou que não estava dando spread de lucro, então trava tudo. Aí ninguém consegue fazer consignado. O que está acontecendo? Eles estão pegando crédito pessoal, com taxas de juros elevadas, de 10%, 15%, 20%. Pegam dinheiro no agiota. E isso gera uma reação em cadeia, porque falta comida na geladeira desses aposentados. Eles mandam vídeos para a gente nem pede, porque aqui não é o programa do Gugu que fazia aquele sensacionalismo, mas eles mandam a foto da geladeira, o vídeo, né, mostrando essa falta de alimento. E aí, quando você me traz essa questão hipócrita da esquerda, e eu falei isso aqui na cara do deputado Duarte Júnior, na última live que a gente teve, deputado, por que você não usa essa fala hipócrita de querer colocar picanha na mesa do pobre, mas que ao mesmo tempo comemora uma Selic a 15%, falando que o Santander é o banco que mais lucra no Brasil, que lucra em qualquer lugar do mundo, ele lucra menos do que aqui? Então, por que não usa essa hipocrisia para aprovar tanto o 4434, tanto também o projeto de lei do 14º do Pompeu de Matos, que é um deputado centro-esquerda lá do PDT, 4367, e agora aprovar também o 2114, que é a anistia. Então, é interessante, como você falou, faca na garganta deles, né? Porque o discurso hipócrita de agradar o pobre, o menos favorecido, não casa
com a conduta de aprovação. Você vê aí o Milton trazendo um próprio projeto de lei de um deputado petista, de um senador petista. Paulo Paim é um guerreiro nessa área. Então, o senhor vê essa possibilidade de aproveitar essa baixa popularidade do Lula, junto com o alinhamento desse discursinho que não cola com ninguém, mas que eles fazem questão de enaltecer, para ter a oportunidade de aprovação do 2114? Se existe um momento, o momento é agora. Logo no início da CPMI, do INSS, acho que vocês têm que se mobilizar, juntar a equipe de vocês, esse pessoal de internet, porque hoje político só tem medo do povo, entendeu? E o governo, exatamente. O governo Lula ele tá com as pernas bambas, né? E inclusive nós estamos até pensando sobre o processo de impeachment, se vale a pena, se não vale, porque já estamos na véspera de uma eleição, né? A realidade é que o Brasil está virado do avesso. Já aguentamos até agora, né? Pois é. Nós estamos com um país aí virado do avesso, está ruim a situação, mas essa questão de vocês da aposentadoria, eu acho que agora, se tem um momento para você fazer uma pressão no Congresso e ter algum tipo de resultado, é durante a CPMI do INSS. Inclusive, deputado, com toda a dificuldade que a gente tem, porque, querendo ou não, a gente lida com o público. Em 2020, quando eu comecei a tratar com essas pessoas, eu tive o privilégio de... A minha história, ela começou, na verdade, com a minha avó e a minha mãe. Minha mãe faleceu lá em 2014, muito jovem. Eu precisei cuidar da minha avó, na época, com 78 anos. Cuidei dela até os 93. E foi essa minha vivência com a minha avó que me fez entender as problemáticas da Previdência que afetavam a vida dela. E ela dizia, meu filho, se está me afetando, está afetando outras pessoas. Você, como jornalista, fale sobre isso. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu sentia a dificuldade justamente das pessoas não saberem sequer o que é um WhatsApp, o que é um celular, uma rede social. E, didaticamente, a gente ensinou essas pessoas a usarem essas coisas. Ensinou essas pessoas a irem nas redes sociais, ensinou primeiro que elas tinham o direito de cobrar de um parlamentar, porque eles estavam ali para representá-los por força do voto. Foi difícil, mas a gente venceu essa etapa. Ao ponto de que hoje, por exemplo, está aqui na tela, nós temos um abaixo-assinado eletrônico sobre a pauta que eu apresentei para o senhor, do 4434, que já alcançou 16 mil assinaturas, de pessoas simples, a maioria delas idosas, porque, lamentavelmente, boa parte da família desses idosos, filhos e netos, não se comovem, não se envolvem na pauta desses seus pais e avós, infelizmente, porque senão nós teríamos milhões de pessoas engajadas nisso, não só algumas mil, não só uma live com 1.000 pessoas, com 2.000, com 500 pessoas. Então, eu quero deixar o senhor muito próximo dessa nossa realidade, para o senhor entender o quanto o Brasil é rico, né, em volume de pessoas que podem e precisam realmente de uma diferença nas suas vidas, e que, volto a dizer, que fique registrado, ainda continuam, principalmente no campo político, sendo tratados como cidadãos de segunda categoria, porque para muito político ignorante, velho, que é o termo que eles usam, quando eu vou a Brasília, muitos ainda usam velho, não vota. E a gente está provando aqui, sim, que os idosos votam, que tem família que vota, que tem consciência política e que estão aprendendo aqui conosco. Você tem toda a razão. Deputado, eu queria aproveitar, né, Brasília fervilhando, a gente falou na introdução aqui, trazer um pouquinho da temática política, né, que é a sua área de domínio, assim como é a nossa aqui, o INSS. Imagino que a gente contribua com o deputado nesse momento aqui, com os nossos conhecimentos, assim como a gente precisa que você contribua com os seus, né, estando lá no dia a dia. E diante desse vídeo aqui, eu preciso fazer algumas perguntas. Eu vou rodar o vídeo e a gente vem contextualizando. Milton, se você quiser falar do 4434, acho que já deu, né? A gente vem com política também. Mas se tiver alguma outra pergunta, o Milton segura para a gente fazer também um pouquinho mais tarde. Aproveitando a agenda do deputado apertada, a gente agradece aí a disponibilidade já desde agora. Meus amigos, meus irmãos, povo brasileiro, hoje eu preciso falar com vocês com dor, com verdade e com urgência. Eu estou no meu 4º mandato como deputado federal e eu nunca imaginei dizer o que eu vou dizer agora, que eu, Marco Feliciano, tenho vergonha do Congresso Nacional. Vergonha porque essa casa que deveria defender o povo foi reduzida a um enfeite da democracia. Hoje,
Somos deputados sem poder real. Somos reféns de um Supremo que se tornou soberano. Um Supremo que derruba tudo que nós aprovamos. Um Supremo que legisla onde não deve. Um Supremo que pune quem ousa discordar deles. Você, eleitor, vota em nós. Mas quem decide tudo no Brasil hoje são 11 pessoas que usam uma toga. Pessoas que não receberam um voto sequer. E o povo não aguenta mais isso. E nós, parlamentares sérios, também não aguentamos. Nós fizemos de tudo. Denunciamos os abusos, buscamos o diálogo, entramos com ações, apelamos às instâncias internacionais e até levamos, por exemplo, o caso do ex-presidente Bolsonaro lá na ONU, Organização das Nações Unidas. Mas agora parece que é tarde demais para ilusões. A perseguição a Bolsonaro não é apenas política, ela é judicial, ela tornou-se pessoal, ela é ideológica. Estão tentando calar a maior liderança popular do Brasil e não vão parar nele. Hoje, qualquer brasileiro conservador é um alvo. Se você pensa diferente, você é criminalizado. Se você protesta, te chamam de extremista. Se você ora ou fala de valores, você é um perigo para o sistema, é alguém medieval. E agora, a crise chegou lá fora. Os Estados Unidos da América estão atentos ao que ocorre aqui no Brasil. Já estão reagindo com sanções, alertas e uma pressão diplomática nunca antes vista. Donald Trump já deu sinais claros de que sabe o que está acontecendo aqui. E acreditem, o mundo inteiro está olhando para nós. Mas isso não basta. O que fazer então? No meu pensamento agora, só o povo pode salvar o Brasil. Só você que está assistindo esse vídeo. Então, eu te peço, lute, não apenas por um homem, mas pelos nossos filhos, pelo nosso futuro, pela democracia que está morrendo diante dos nossos olhos. Se o Congresso Nacional falhou, se o STF ultrapassou todos os limites, agora é com você, povo brasileiro. Levante-se agora, ou será tarde demais. Perdoe meu desabafo, mas eu não estava aguentando mais suportar isso aqui dentro de mim. Essa noite eu não dormi. Assistir ontem o presidente Bolsonaro com uma tornozeleira eletrônica nas pernas me causou mal-estar. Ele não é bandido. Ele é um homem honesto. É um homem, tem defeitos, mas ama o Brasil. E ver o que estão fazendo com ele está me cortando o coração. E saber que nós não podemos fazer nada, porque estamos de mãos atadas. Que o Congresso Nacional parece que está sendo chantageado, porque os presidentes das duas casas parecem não ter força, porque parece que estão sendo chantageados, eu repito essa palavra. Então, a quem recorrer? Somente você, povo brasileiro. Use suas mídias sociais, comece a questionar, precisamos fazer alguma coisa agora, senão não haverá amanhã. E, por favor, compartilhe esse vídeo. Por favor, eu imploro, compartilhe esse vídeo. Que Deus tenha misericórdia. Primeiro, fazer das suas palavras as minhas. Eu não tenho problema nenhum em externar minha predileção pela direita nesse momento aqui, mesmo sendo jornalista. Muita gente fala, você é jornalista, você tem que ser imparcial. Teria se eu fosse contratado da Globo, da CNN, da Jovem Pan. Da Revista Oeste eu não teria nenhum problema, como eu vou lá. Fui lá no Faroeste Brasileiro esses dias falar a respeito disso. O jornalista que tem um canal no YouTube, ele pode falar da predileção política dele. Então faço das suas palavras as minhas, deputado. Isso não é nenhum apoio político, porque eu não sou filiado ao PL, nem ao PT, nem a ninguém. Eu tenho uma independência jornalística aqui e minha predileção hoje é pela alternância do poder e pela volta da direita. E aí a minha pergunta primeira é, o que o senhor pensa do sistema, né, ter feito tudo isso aí para calar os opositores, e se é possível ter uma democracia sem oposição? Como o Lula mesmo falou para Fernanda Montenegro, lá do filme, Ainda Estou Aqui. Fernandinha, muito obrigado. Eu tô aqui para defender a democracia, acabando com a extrema-direita, né? Então, é possível ter uma democracia sem oposição? Essa é a pergunta rapidinha, depois a gente vem com a pergunta forte. Só se for a democracia relativa, né, inaugurada pelo presidente Lula. Porque quando questionado sobre a democracia, ele diz que a democracia é relativa. Se você relativiza a democracia, acabou tudo. Fecha, apaga as luzes, vão todo mundo embora, né? Imagine você, em uma democracia, querer acabar com a extrema-direita. Seria a direita no poder falar, vamos acabar com a extrema-esquerda. Democracia é liberdade. Né? E sem liberdade, não existe democracia. Posso não concordar com aquilo que você diz, mas eu preciso sentar para te ouvir e te dar o direito de falar. Né? Eu não preciso agir com violência como resposta. Mas a esquerda brasileira, ela é hipócrita, ela é cruel, ela é sovina, ela é maldita. Eu chego até a dizer que ela é um câncer, sabe, Tiago? Eu estou no meu 4º mandato como deputado federal. Como eu disse aí no vídeo, eu tenho vergonha hoje do Congresso Nacional.
porque nós fomos reduzidos a nada. Não importa o que a gente faça no Congresso. Se o governo ou qualquer partidinho que fica orbitando como um satélitezinho ao redor do governo vai e judicializa qualquer causa, o judiciário ele diz que ele só age quando ele é provocado, né? Então, abriu-se brechas para qualquer um provocá-lo. E, ao provocá-lo, ele vai e tira toda a força do Congresso Nacional. A gente não sabe mais o que fazer. Esse vídeo aí de desabafo meu, inclusive, as pessoas ouviram, ele chegou a 2,3 milhões de visualizações em um dia. Né? Isso para um deputado, isso é muita coisa. Eu não tenho o poder de alcance do Nicolas e outros, mas o povo entendeu. Então, está muito difícil. Nós não temos democracia no Brasil mais. Não existe. O devido processo legal ele foi rasgado, a Constituição Federal foi rasgada. Eu alertei isso lá atrás. Quando eu tive a briga com o movimento gay, eu falei, olha, se hoje o artigo 210 da Constituição não vale, se ele está sendo rasgado, nenhum outro artigo vai ser protegido. Depois dele veio o artigo 53. Nós temos um deputado preso. Nós temos aí Daniel Silveira, que está preso até agora. Né? Então, tudo por força de um Supremo que alcançou uma força fabulosa. Não há harmonia entre os poderes. Como não há harmonia entre os poderes, só existe um poder que pode se contrapor a esses três. É o povo. É o quarto poder, que deveria ser o primeiro. É o povo ir para as ruas. Dia 3 agora, nós esperamos uma grande manifestação a nível nacional em todas as cidades do Brasil, principalmente nas capitais. Se o povo não ir para as ruas agora, e detalhe, não é por Bolsonaro. É claro que Bolsonaro, para mim, é meu amigo pessoal e eu estou ferido pelo que estão fazendo com ele, que estão usando ele como bucha de canhão, né? Boi de piranha. Mas é pelos nossos filhos, é pela liberdade de você poder falar aqui, Tiago. Porque senão daqui a pouco, hoje é com ele, ontem foi com outro, amanhã pode ser com você. Né? Imagine que eu, como deputado federal, tive mais de 30 processos, todos eles no Supremo Tribunal Federal, por falar na tribuna, e fui condenado em alguns casos, porque o meu direito a minha imunidade parlamentar, ela também foi relativizada. Tudo foi relativizado no país. Então, a ordem não está normal, nós estamos num regime de exceção, e se não houver uma mudança agora, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu vejo que eles querem fazer o que de gato e sapato com o Bolsonaro e ver o que a opinião pública vai fazer em relação a isso. Se a opinião pública calar, é tudo o que eles precisam para que nenhum outro se levante contra o sistema que está imperando há 18 anos. Se o Bolsonaro, até você que não é bolsonarista, tá? Você que não gosta do Bolsonaro, mas você também não está gostando do sistema. Se você deixar espancar em praça pública o cara que se levantou contra um sistema que impera há 18 anos e apodrece, como o Marco, ele é exatamente o meu perfil político. Ele é conservador e liberal. Eu sou liberal financeiramente, eu defendo empresas, criação de empresas. O Lula vem querer combater, colocar o rico contra o pobre. O rico é que gera emprego para o pobre, rapaz. Tira o pobre da pobreza. Então, esse discursinho aí... Tiago, no cenário perfeito, nós não teríamos pobre, né? Mas, infelizmente, não dá para só ter, ainda, pelo menos, no formato em que a gente vive, só pessoas abastadas. Não, e é óbvio que quem está numa posição de destaque tem que ajudar aqueles que estão nas categorias abaixo, mas mantendo essas pessoas com sua dignidade, né? Com seu salário, com seus direitos. Ronald Reagan disse isso, né? O maior projeto social é o trabalho. Porque a pessoa que tem trabalho, ela tem dignidade. O trabalho gera riqueza. Né? O trabalho tira a pessoa da pobreza. O trabalhador consegue estudar o filho, né? Consegue dar dignidade para a esposa. Então, sem trabalho, nós não temos condição disso. Você sabe, Milton, que nós temos um sistema muito paternalista no Brasil. Né? A justiça trabalhista, que eu acho ela necessária em alguns casos, ela é extremamente paternalista no Brasil e ela oprime muito o empregador. Né? Eu, além de deputado, eu sou pastor. Na minha igreja, sempre que eu posso, eu digo, você que é empregado, e o povo evangélico é classe D e E, né? Eu falo, ore pelo seu patrão, não amaldiçoe ele. Porque se o seu patrão estiver bem, você vai estar bem. Se ele estiver produzindo, você vai ter emprego, seu filho vai ter emprego. Né? Olha a situação que nós estamos vivendo aqui, nós temos desempregados, aposentados, a metade do norte e nordeste do país vivendo do Bolsa Família.
Eu não sei como o nosso país se sustenta, porque eu acho que Deus botou a mão dele sobre nós. O Brasil é um país quase que inquebrável, quase, tá? Quase, mas ele está caminhando à bancarrota para uma venezuelização, uma cubanização aí jamais vista na história. Mas é muito difícil, né? A esquerda, ela aposta no caos, ela aposta na tragédia, na divisão de classes. Eu preciso, desculpa te atrapalhar, deputado, eu preciso destacar na tua fala também algo que é a hipocrisia política, né? Nós acabamos agora de ferrenhamente lutar por um outro projeto que, graças a Deus, nós conseguimos aprovar. Foi um projeto que, durante muito tempo, foi desacreditado, que era o projeto lá na Câmara 8949, nós aprovamos, indo a Brasília, acompanhando nas comissões, fazendo lives direto de lá. Esse projeto chegou ao Senado com a nomenclatura de 5332, foi aprovado no Senado Federal e chegou na mão do Lula. O Lula vetou totalmente e com a justificativa absurda e hipócrita de dizer que não tinha interesse público. Ora, um projeto que vai isentar, acredito que o senhor deve ter ouvido falar sobre esse projeto no detalhe que eu vou trazer agora. Um projeto que garante agora que foi derrubado o veto, isentar pessoas em situação de saúde irrecuperável e irreversível de serem convocados de tempos em tempos, sob o risco real de perder os seus benefícios, única fonte de sobrevivência, o governo veio dizer que isso não era de interesse público dentro da sua hipocrisia. Da mesma forma que durante o seu pleito eleitoral, ele garantia, né, trazer de volta aos aposentados por invalidez e a todos os pensionistas a recuperação para 100% do valor dos seus benefícios, e até hoje ninguém ouve falar sobre isso. Então, é muita hipocrisia entre o que se fala e o que se pratica. Se o governo se alinha a ajudar as pessoas, principalmente as ditas vulneráveis, mas na hora de provar isso, ele vai contra, ele está sendo hipócrita. Agora, na virada de 24 para 25, nós também, com a nossa dedicação, nós conseguimos retirar, né, de pauta de um projeto da liderança do governo na Câmara que iria destruir o que hoje é o benefício de prestação continuada, que ajuda aí 6,5 milhões de pessoas, extremamente vulneráveis. Mas foi o governo que se auto-intitula como defensor dessas pessoas que pautou um projeto que iria acabar com o benefício de prestação continuada. E, graças a Deus, com dedicação, engajamento, como o senhor está dizendo, povo, vocês precisam vestir a camisa, realmente, da luta que só você pode fazer. Nós somos vozes que podem representá-los, mas são vocês quem podem se fazer assim representados, realmente gritando, se fazendo presente, manifestando-se como deve ser. Seja aqui nas redes sociais ou onde vocês tiverem oportunidade. Que nenhum tipo de mordaça possa diminuir a importância da tua necessidade como povo e como cidadão brasileiro. Olha, só uma nota aqui, só para lembrar, né? O pessoal fala sobre não ter dinheiro. O governo Lula dedicou, só em 2023, 10 bilhões de reais para cultura. Não que o Brasil não precise de cultura, mas foram 10 bilhões de reais, ô Milton. Se a gente pegar o que o governo deu aqui só em propaganda institucional, chega aqui a cifra de 5 bilhões de reais para fazer propagandas enganosas, que põe as pessoas bonitinhas, de todos os tipos de matrizes na televisão, dizendo que está cuidando deles, mas está abandonando os nossos aposentados que estão morrendo. Aposentado é uma pessoa que deu a vida toda e está morrendo. Ele tem pouco tempo de vida, ele está sentadinho na casa dele esperando a morte chegar. Então, se você não der para ele pelo menos um pouquinho de dignidade, isso é crueldade, é difícil. Ai, deputado, voltando para esse vídeo aí que a gente contextualizou, o senhor diz ali urgente e a hashtag é Bolsonaro 2026. Com isso daí a gente pode entender que está rolando uma articulação a nível nacional para a candidatura do Bolsonaro, e com qual meio o Bolsonaro voltaria a ser elegível em 2026, na sua visão? O sistema que tirou Lula da cadeia pode tornar Bolsonaro elegível. Depende de uma pressão popular. Precisamos ir para as ruas de novo. Precisamos ir para as ruas e falar que nós não estamos aceitando a situação que nós estamos, que está tudo errado, que o país está fora de controle, que as instituições não têm mais a harmonia que deveria ter e que hoje quem manda no país é o STF.
Ponto final. O sistema é o Senado. Só para entender o que o senhor pensa como sistema. O sistema é uma incógnita, né? A gente não sabe quem é o sistema de verdade. Porque o sistema, ele tem a sua vertente política, ele tem a sua vertente na Faria Lima, ele tem a sua vertente na imprensa. Né? Então, o sistema ele é um fantasma. São pessoas que têm ouvidos, estão nos ouvindo, só que a gente não sabe onde eles estão. Se eles sentirem o peso no bolso, como vai começar a acontecer agora, a partir do dia 1º de agosto, que o Lula não teve a capacidade de ir negociar com o Donald Trump, então vai começar, a Faria Lima vai começar a estremecer. Né? O tarifaço de 50% e outras coisas mais. Você acredita que emplaca o tarifaço? Ou vão... Acredito porque, veja só, todos os países que o Brasil não é o único que está sendo tarifado pelo Donald Trump. São mais de 20 países. Só que a diferença é que todos os outros países sentaram com o Trump para negociar. O Brasil é o único dos 20 que não sentou. Sim, o Lula aposta... O G20, só o Brasil não sentou. Ele aposta no caos, o Lula aposta no caos. Ele tá fazendo um gesto para a China, né? Então, a lei Magnitsky, né, que você sabe aí que hoje está em voga, já estão tentando burlar ela, trazendo para o Brasil um cartão às companhias de crédito chinesas. Então, o que o Bolsonaro falou lá atrás, eu posso vender algumas coisas para a China, mas não posso vender o Brasil para a China. O Lula está vendendo o Brasil para a China. Né? Então, nós estamos fora de controle. É bem a linha de causar o problema para vender a solução, né? Exato. Você causa... Tem uma frase emblemática sobre isso, né? Como é que você cria a dificuldade para vender a facilidade, né? É bem isso. É da extrema esquerda fazer isso. Então, o povo tem que se unir agora, Tiago. Se a gente não se unir agora, nós não vamos ter amanhã de fato. Eu já estou desanimado. E olha que eu sou guerreiro. Eu apanhei por esse país, minha família apanhou, mas eu estou aqui lutando. Mas ver o Bolsonaro com aquela tornozeleira eletrônica anteontem me partiu o coração. Eu não sou ele, mas se eu fosse ele, eu não tinha aceitado, eu tinha arrancado aquele negócio, chamado a imprensa, me prenda então. Né? Você está destruindo a pessoa aos poucos. Eu creio que era isso que eles queriam. Era isso que eles queriam, e tanto que as medidas restritivas, você vê que o Moraes hoje veio a público falar que não vai prender porque ele só fez uma coisinha errada. Parece aquele diretorzinho de escola, né? Querendo punir um aluno da 5ª série. Então, eles proibiram ele de sair de casa, eles queriam que ele rompesse. Eu acho que esse era o jogo, pastor. E ainda bem que ele não fez. Ainda bem que ele não fez. O Bolsonaro ele é muito mais comedido agora do que quando ele estava na presidência. Eu gosto muito mais dessa versão do Bolsonaro agora, fora da cadeira, do que o Bolsonaro na cadeira. Ele fazia algumas coisas muito equivocadas pela falha de comunicação ali. E isso que gerou a perda da eleição. Acho que não foi nem comunicação, foi experiência mesmo. Sim. Agora ele tem experiência. Né? Eu prefiro ele agora. Quando você apanha, você sabe onde dói. A pergunta é a seguinte. Na minha visão, o sistema é o Senado. A gente está com a nossa Câmara inclinada à direita. Né? E talvez por isso, como o Milton falou, eles criam o problema e o problema é rejeitado. Agora eles queriam aumentar os números de deputados de 513 para 531, aí o Lula vai lá e derruba. Então, nossa, que bom que ele fez, mas de efetivo ele não fez nada. Ele só impediu. É um erro. Você acredita que a gente tem a possibilidade de, em 2026, colocar um presidente da direita e endireitar o Senado, que hoje o Senado acho que tem 80 e poucos senadores, tem 50 e poucos da esquerda e 30 e poucos da direita. Então, por isso que eu falei, ainda bem que é CPMI, que se fosse CPI ia para o Senado, a gente estava perdido com isso aí do INSS. Né? Você acredita que a gente tem essa chance real ou é uma utopia política o que a gente vive? Porque se realmente não acontecer, aí a gente vai ter que ir para o Paraguai. Nós precisamos, são 81 cadeiras de Senado. Dessa vez agora nós vamos trocar 2/3 do Senado. Se fizermos a maioria da direita, somado aos que já vão ficar, nós temos condições, sim, de elegermos um presidente do Senado que seja alinhado às nossas pautas. Mas eu ainda fico assim com o pé atrás, porque para você ascender politicamente, eu vou usar uma palavra aqui meio chula, tá? E me perdoem aí, é muito difícil você ascender politicamente virgem. Né? Você vê, o Bolsonaro foi um político puro e olha o que deu. O sistema não deixa trabalhar, porque não tem rabo preso com ninguém. Por que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que são meus amigos, não conseguem fazer nada? Porque são chantageados a todo momento. Você deve ter visto aí, o Hugo Mota faz um gesto, de repente descobre um monte de gente no gabinete dele, né? Uma moça lá, a moça, a mãe, o pai, o tio, todo mundo. Então,
É muito difícil você ascender politicamente virgem. Se conseguirmos colocar uma pessoa que não tenha rabo preso com ninguém, essa pessoa sim pode fazer uma mudança, porque está na mão do presidente do Senado colocar a pauta dos impeachments de ministros em votação, né? Se tivermos maioria, faremos pressão, né? Inclusive, eu sou pré-candidato ao Senado por São Paulo, caso o Eduardo Bolsonaro não volte, né? Que a nossa vaga do PL é do Eduardo. Na ausência do Eduardo, eu já coloquei meu nome à disposição, já tenho pontuado nas pesquisas, inclusive em São Paulo, tenho experiência e não me falta coragem, porque também não adianta a gente mandar para lá, Milton e Tiago, pessoas que falam que são de direita, que chegam lá depois e chutam o pau da barraca, né? O Major Olímpio foi pela direita, brigou com o Bolsonaro, deixou no meio do caminho. Marcos Pontes, aqui de São Paulo, em fevereiro, teve uma desavença com o Bolsonaro. Então, não adianta a gente mandar para lá pessoas que vão com a pauta da direita e pessoas que não sejam leais, né? Então, nós temos que mandar para o Senado pessoas leais. Se mandarmos essas pessoas leais, aí temos uma chance. Vou fazer a minha última, Milton. Se você tiver mais alguma, já pode engatilhar. Qual que é o papel, deputado, como líder aí da bancada dos evangélicos, qual que é o papel dessa bancada diante do próximo projeto presidencial, aí do próximo pleito? E assim como a gente está falando muito de aposentado aqui, eu e o Milton, a gente lutou muito para a criação de uma bancada de aposentados lá, até agora em vão, nossa luta. Qual a possibilidade de a gente acoplar nessa bancada dos evangélicos a pauta dos aposentados, e assim a gente tem uma bancada evangélica e também uma bancada dos aposentados ao mesmo tempo? Até porque a pessoa idosa e aposentada de modo em geral, deputado, são extremamente conservadores, na sua grande maioria, né? Com certeza. Veja só, seriam muito bem-vindos, até porque nós já tivemos, inclusive, como presidente da Comissão da Pessoa Idosa, sempre é um evangélico. Já foi Gilberto Nascimento e outros. Hoje, Gilberto Nascimento é o presidente da Frente Evangélica. Indo a Brasília, Milton, vamos sentar você com o Gilberto, que já foi presidente da Comissão do Idoso, para a gente juntar, trazer essa pauta para dentro da bancada evangélica, porque é justiça social, né? Assim como nós lutamos pelo órfão, pela viúva, o aposentado está dentro desse bojo todo. Vamos trabalhar juntos. Pode contar com a gente nisso, tá bom? Isso aqui é furo. Vocês ouviram o que ele falou? Vocês que estão aqui, vocês ouviram? Existe a possibilidade de acoplarmos a pauta do aposentado à bancada evangélica, que é fortíssima na Câmara dos Deputados. Exatamente. A gente está aqui com um dos líderes dessa bancada, se não o maior líder da bancada evangélica na Câmara. É possível, é muito possível, até porque, como eu disse, hoje o presidente da Frente Evangélica é Gilberto Nascimento, e ele presidiu a Comissão dos Idosos, e ele fez muito trabalho com vocês. Então, e outra, nós temos ali na Frente Evangélica, acho que a grande maioria passa dos 60, a grande maioria já está quase todo mundo aposentado. Vamos trabalhar junto. Pode contar com a gente. No início do mandato do Bolsonaro, eu tive o privilégio de conhecer o então deputado federal, que infelizmente não foi reeleito, do PL, pelo estado do Rio de Janeiro, o delegado Antônio Furtado. Ele presidiu a Comissão da Pessoa Idosa, fez um trabalho excepcional. Inclusive, eu tive o privilégio de receber uma moção de aplauso, estive em Brasília para isso, onde participei, inclusive depois, logo em seguida, dei minha participação em uma audiência pública, na época, sobre a questão da importância do 14º salário. Então, deputado, eu acho que o caminho de trabalho é esse, é a gente estreitar realmente a união máxima entre quem tem vontade de fazer com aqueles que precisam, né, que algo seja feito por eles. E eu me coloco à disposição totalmente para que a gente possa alinhar essas pautas com toda certeza. Olha, Milton, e caminhando, dando certo em Eduardo Bolsonaro não sendo candidato ao Senado e o PL me indicar como candidato ao Senado por São Paulo, os aposentados de São Paulo podem contar que vão ter um guerreiro lá na Câmara Alta para falar por vocês, para defender suas pautas. Pode contar comigo, tá bom? Maravilha, deputado. Eu queria agradecer a presença, deixar o canal, não só do canal Thiago Parigiani, mas o canal Milton Dantunes à sua inteira disposição. Sempre que precisar, nós vamos dar visibilidade para esse tema agora da 2114, 2114/25, projeto de lei da anistia dos consignados, do pastor deputado Marco Feliciano, está aqui conosco do PL de São Paulo, com muita honra. Queria deixar aí a tela livre para você colocar suas considerações finais aí
para o nosso público. Eu e o Milton, a gente vai continuar. A gente faz a entrevista, depois a gente fica meio traíra, a gente fica comentando as coisas aqui que o convidado fez. Mas nesse caso aqui, fica tranquilo que só vai ter elogio em relação às suas palavras, deputado. A gente adorou o papo aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado, Milton. Que bom saber que o Brasil tem pessoas como vocês que ainda lutam por um país justo, por pessoas que não têm voz, vocês dão voz a essas pessoas. Eu sou um deputado ideológico, né? A minha área de atuação é muito com o coração, né? Com as vísceras. E injustiça não pode ser praticada com ninguém. Uma injustiça feita a um, ela reverbera sobre todos os demais. E o nosso país tem tudo para dar certo. Eu conheço o Brasil como poucas pessoas conhecem. Como pregador, eu prego desde criança, né? Eu tinha 13 anos quando comecei a viajar ao mundo. Eu já preguei no Brasil em mais de 4.700 municípios. Eu acho que eu sou o brasileiro que mais correu o país da história. Nós temos 5.000 e poucos municípios. Eu conheço mais de 4.700 municípios. E eu conheço também quase 100 países do mundo. E eu vejo países que não têm 1/3 do que nós temos e são pujantes. Então, o que falta no nosso país é vontade política, o nosso povo tem um pouquinho mais de consciência, cultura de verdade, não essa cultura perversa, maligna, uma cultura conservadora, que a diferença entre o conservador e o revolucionário está nisso, né? Os dois olham uma casa, a casa está fundamentada há 50 anos, o revolucionário quer derrubar a casa, fazer uma casa de vidro, fazer uma casa com a piscina lá no teto. O conservador, ele olha a casa assim, ela está aí há 50 anos, qual o segredo para ela aguentar 50 anos de intempéries? Vamos estudar os alicerces dela e vamos reformar aos poucos, né? Então, esse é o lado conservador. Eu acho que se nós trouxermos de volta um governo conservador para o Brasil, nós temos tudo para crescermos. Foi um acidente de percurso a gente ter perdido a eleição, né? Nós não contávamos com isso. Se Bolsonaro tivesse continuado como presidente do Brasil, o Brasil estava em outro patamar, em outra história, era uma estratosfera política, né? Nós tínhamos movimentado o mundo, né? Imagine que de cada 5 pratos de comida, né, servido no mundo, 1 é brasileiro, sai daqui do Brasil. Nós temos uma terra produtiva, nós produzimos em apenas 7% da área produtiva do Brasil, nós só usamos 7%. Com 7% de produção, a gente dá comida. Um dos 5 pratos servidos no mundo sai daqui. Se a gente dobrasse isso, 14% da área, nós seríamos o país mais rico do mundo. Mas as pessoas travam. Nossas reservas minerais, nossas reservas de ouro, nós temos de tudo no país. Só está faltando material humano, como vocês dois estão aqui, que pensam bem no Brasil. Deus abençoe vocês, contem comigo sempre. Obrigado. Maravilha, obrigado, deputado. Falta administração, né? Falta administração. Deputado Marco Feliciano, senhoras e senhores, uma salva de palmas aí no chat. Quem gostou, digita o número 1. Marco está convidado para vir quando quiser aqui, tá? Quando quiser. Aproveite seu dia feliz aí, essas comemorações. E depois convida a gente para ir comer o bolo. Deixa comigo. Tamo juntos. Um abraço. Abraço. Valeu, deputado. Muito bom, né? Muito bom. Milton, que conversa. Acho que foi o melhor convidado que a gente trouxe até hoje aqui, hein? Importante porque a gente entende um pouco a forma do parlamentar pensar, não esquecendo que esses parlamentares representam o povo. Foi bom a gente estreitar esse laço, abrir mais uma porta em Brasília para que a gente possa levar nossas lutas. E eu falo, pessoal, quando eu digo para vocês que eu luto pela pauta e eu não luto por políticos, é sempre muito importante eu repetir isso, Thiago. É claro, eu tenho minhas opiniões, minhas opções ideológicas, mas eu não abro mão e não coloco em xeque a minha luta pelas pessoas diante das minhas opiniões e dos meus pontos de vista. Que isso fique muito claro. O que é que eu quero dizer com isso? Nas minhas últimas passagens por Brasília, ideologicamente, né, por acreditar nessa ideologia de que a esquerda defende ferrenhamente o mais pobre, eu procurei, né, os deputados e alguns senadores de esquerda para as nossas pautas, e eu tive porta na cara. O que é que eu quero dizer com isso? Aquilo que eu já venho dizendo há muito tempo no nosso canal, que as nossas lutas não devem jamais ser por ideologia ou especificamente por político A ou B. A nossa luta tem que ser por aqueles que se interessam em lutar por você. É por isso que eu acabo causando tanta confusão na cabeça das pessoas, porque eu luto pelas pessoas. Eu não luto por políticos, eu luto pela política, essa sim, moldada ao que tem que ser feito
muda a vida das pessoas. Então, eu vou criticar sempre, podem ter certeza, qualquer político, independente da ideologia dele, se ele for contra aquilo que ele se propôs a fazer para defender você, pode ter certeza que ele vai ter a minha crítica. Da mesma forma que, tendo a oportunidade de conhecer um deputado que tem uma possibilidade de um alinhamento com as nossas pautas, é óbvio que eu não vou abrir mão jamais dessa oportunidade de estar unido a quem se unir comigo por você. É isso que tem que ficar muito massificado aqui na cabecinha de cada um daqueles que acompanham os nossos canais de luta por você. Porque diferente, claro, né, Tiago, diferente do que a gente está cansado de ver aqui na plataforma do YouTube, tem muita gente pautando temas de aposentados e pensionistas, mas apenas para falar sobre os temas e muitas das vezes com tantos equívocos. Nós não só falamos, nós desenvolvemos pautas, nós engajamos as pessoas, nós trazemos Brasília até as pessoas para que elas se sintam representadas e assim a gente alcança os objetivos. Exato, e deixar claro que isso aqui não é um palanque político, não é uma plataforma. Eu mesmo não tenho pretensão política nenhuma, o Milton tem e eu vou apoiar o Milton, tá? Mas a gente não vem fazer essas lives aqui, né, nessa pegada. Aconteceu do Feliciano abrir as portas do gabinete para o Milton aqui por um acaso, tá? Não teve papo de bastidor, o Milton em nenhum momento falou que ia sair candidato, então não é isso. Que bom que ele abriu as portas, que bom que a ideologia política dele bate com o que eu penso da política desse país, porque se eu pensasse errado, o nosso país ia estar bom. Uhum. Se eu tivesse, eu falo aqui, eu sou conservador liberal. Tá, hoje a gente está indo para um caminho progressista, tá bom. Tá funcionando bem? Não tá. Então, por isso que eu falo, eu sou conservador liberal, porque eu quero ver esse país no outro lado. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando contra você que vota no Lula, contra você que é petista inveterado, que nunca viu o Lula na vida, mas ama o Lula. Gente, é uma questão ideológica da categoria. Seja você aposentado, pensionista, BPC e servidor, é o que o Milton falou. A gente representa você. Eu não sou filiado a partido algum. Não tenho pretensão política alguma, a não ser eleger o Milton Dantunes agora aqui. Agora vocês têm que parar. Eu nem leio o chat, sinceramente, tá? Porque tinha gente falando mal do deputado aqui e tal. Primeiro que é uma falta de respeito, você tá com um convidado aqui que te dá 1h10, sem encheção de saco, no aniversário de casamento, uma questão pessoal. Ele poderia muito bem, quer saber? Eu tô de folga, tô licenciado aqui, vou curtir minha esposa, aqui vou dar entrevista para 2 jornalistas, nada. Aqui vou falar de aposentado, nada. Ele poderia, não poderia? Ele não fez. Isso ganha o nosso respeito. E dentro disso aí, Tiago, vendo alguns comentários, é sempre importante a gente falar, porque eu busco entender, muitas das vezes, a cabeça e a forma das pessoas pensarem. E a gente, como alguém que trata com a linguagem, com a escrita, é importante a gente, às vezes, parar, pegar na mãozinha e explicar. É muito importante vocês entenderem, pessoal, que nós, que aqui estamos, trazemos pessoas que podem ajudar, que podem contribuir. Isso não muda o pensamento de vocês, a opinião de vocês sobre estas pessoas. Então, por exemplo, sei que tem pessoas aqui que não gostam do deputado que aqui esteve agora, sei pessoas que admiram, tem pessoas que não gostam de mim lutando por elas e não gostam de mim. A maioria admira. Olha o chat aí, tudo número 1. Ó. Pois é, estou vendo. Então, o que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas tá lutando por mim? Tá fazendo bem para mim? Ok, é isso que importa, pessoal. Porque, por exemplo, imagina só, eu luto por você aposentado há 10 anos. Aí, numa eleição em 2026, eu disponibilizo meu nome para deputado federal pelo Estado de São Paulo para te representar e lutar por ti. Aí você diz, eu não gosto do Milton, Milton que se exploda. Aí não vota no Milton, que está lutando por ele ou por ela, mas vota em outro que está se lixando para você. Então, quando a gente tem a cada 2 anos a oportunidade de decidir quem pode lutar por nós ou nos representar, e a gente faz caquinha lá na urna, é você o responsável por isso. Não importa se você gosta de mim, gosta do que eu faço por você. A minha vida particular, o Milton Dantunes fora aqui dessa tela, desse trabalho, você nem conhece. Mas aquele Milton que já luta por você, gostando você ou não dele, vai continuar lutando por você, gostando ou não. Então, a tua falta de consciência política em dizer, olha, não vou votar em Milton, por exemplo. Estou dando o meu nome como exemplo, tá? Porque eu não gosto dele,
não importa, eu vou continuar lutando por pautas que interessam para você. Se você tiver essa consciência, pode ter certeza, nós teríamos muitos políticos fazendo por você o que muitos dizem que fazem e que quando chegam lá não faz. Infelizmente. Vou aproveitar e fazer a brincadeira que acho que o Milton D'Antunes não conhece, a brincadeira do peão. Para você que está assistindo a live agora, você roda o peão. Como que você roda o peão? Clica no inscrever-se nesse canal aqui, que é o canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Você que está no canal do Milton, você que está no canal Thiago Parigiani apenas, vá para o canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, clique no inscrever-se. Vamos ver se você gostou da entrevista com o deputado Marco Feliciano. Vamos ver se você concorda que precisamos de uma alternância de poder aqui. Clicou no inscrever, roda o peão. Você que está na tela vertical aí, somos 178 telas nesse momento, 91.920. Será que a gente consegue bater 92 mil ao vivo? 92 mil ao vivo. Olha lá, o Milton fez a mãozinha, já até rodou o peão. Olha lá, 91.922. Milton, pede para os inscritos aí, para o pessoal clicar. Vamos ver se você funciona melhor que eu. Bora lá, pessoal. Você que está aqui agora, seja no ao vivo ou depois do ao vivo, já que isso aqui vai ficar gravado. Se você acompanha o nosso trabalho, o nosso canal, te inscreve agora no canal Thiago Parigiani Brasil Inteligente, tá? Para que a gente possa fortalecer essa nossa luta. Isso é muito importante. Eu sei que muitos seguem o canal Milton D'Antunes, seguem o canal Brasil Conectado, que também pertence ao nosso grupo, tá? É muito importante. Quanto mais você fortalecer as nossas lutas, mais forte você se torna. Então, clique aí agora no canal Thiago Parigiani Brasil Inteligente para você fortalecer mais um canal que está se dedicando a você. Assim como o Milton D'Antunes, como o próprio canal Thiago Parigiani, como o próprio canal Brasil Conectado. Muito bem. Pessoal que não está acreditando, a gente está ao vivaço, tá? Ao vivaço, o chat aqui se movimentando. Você vai se inscrevendo, vai girando na hora, você vai ver. Já entrou mais 3 pessoas aí, tá? Aí, você foi melhor que eu, hein? Eu só consegui convencer uma pessoa a se inscrever. 245 pessoas aqui. Você quer que o Lula renove na eleição de 2026? Você quer mais 4 anos de Lula? Então você não se inscreve e não faz nada nesse canal. Você quer mudar? Quer mudar um pouquinho? Quer colocar lá a direita de volta? Sei lá quem vem como candidato da direita, mas você não quer mais a continuidade? Você é a favor da alternância de poder? A gente teve o pastor, deputado federal Marco Feliciano agora aqui. Se inscreva aqui no canal. No vertical é aqui em cima o botão de inscrever-se. Você ativa o sininho das notificações e a gente vai com certeza bater 92 mil hoje, logo mais. Gostaria de bater ao vivo aqui, ia ser uma emoção. A gente ia soltar rojões, porque quando a gente comemora as coisas aqui, nós solta rojão, tem rojão aqui na live. Mas fazer o quê? O pessoal tá meio dormindo, tá meio dormente hoje, olha lá. 91.920. Ô, Thiago, eu vou até aproveitar a tua audiência também, já que o meu canal Brasil Conectado é pequenininho ainda. Bora, eu não vou colocar. Se você quiser colocar aí na tela, eu te agradeço. Mas eu estou colocando o link aqui do canal Brasil Conectado, pessoal, aqui no chat, tá? Então, quem está no ao vivo vai conseguir aumentar o BR Conectado, o Brasil Conectado ao vivo. Então, se você puder, já faz isso agora. O canal está pequenininho, tem só 10 mil seguidores, mas só vai crescer se você nos ajudar a ter essa representatividade. Gente, quanto mais canais engajados, dedicados a você, mais forte você é, mais lembrado você será, pode ter certeza disso. Tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. Exatamente. Ninguém chega a 1 milhão sem ter o primeiro inscrito. Eu, por muito tempo, amargurei aqui a falta de não ter 100 mil inscritos no canal de aposentado, porque o YouTube não dá muita relevância para canal com menos de 100 mil. Ele só consegue enxergar que você existe depois dos 100 mil. Até os próprios convidados. Você acha que se a gente fosse canal pequenininho, ia conseguir esses deputados bons aqui para trazer? Não ia. Uhum. Então vamos ser conscientes. Aí, ó, canal Brasil Conectado, você escreve lá em cima, lá, ó, BR Conectado, você se inscreve também. Tá cheio de lulista aqui hoje no meu vertical, posso falar desse jeito com eles. Aqui tem uns aposentados que gostam do Lula. Não se ofenda, não é com você. É com você que tá aí indignado do outro lado. Se você se inscrever nesse canal, que você contribui para que a gente tenha uma alternância de poder. Aí senão a gente vai continuar do mesmo jeito. Aí você não reclama, não fala que eu não avisei, tá? Não fala que o Marco Feliciano não te avisou, que é demais, viu? Como é que tá aí? 91, Thiago, 920. Olha, ó, deu mandada, hein? Deu mandada. Coisa boa. Deu mandada. Thiago, tem umas perguntas aqui, eu acho interessante a gente abordar, porque tem a ver com o tema da live. Tem muita gente perguntando, eu vi essa pergunta se repetir, se essa anistia é real. Pessoal, entendam uma coisa. O projeto 2114, é isso mesmo, Thiago? O número só para... É 2114. Pronto. O projeto 2114, que é do Marco Feliciano,
ele pede, sim, tá em seu texto, para que haja uma anistia, ou seja, um perdão total e irrestrito dos consignados, que em sua grande maioria são fraudulentos, assim como aconteceram as fraudes agora bem recentes dos sindicatos e das associações. O escândalo aí desses sindicatos e associações bateu a casa dos 6,3 bilhões. E já se estuda números que ultrapassariam 100 bilhões em desvios de benefícios de você, aposentado e pensionista, através de empréstimos que você não solicitou. É disso que trata esse projeto. Mas, volto a dizer, isso é um projeto. Não pensem que vocês já terão essa anistia. O nosso público que nos acompanha sempre sabe que todo projeto ele tem um passo a passo. Então, nós vamos identificar quem será o relator dentro da comissão onde esse projeto se encontra, e esse projeto vai ser muito debatido nos nossos canais, podem ter certeza disso. Porque se nós não fizermos este debate, esse projeto vai cair no esquecimento. Então, eu certamente trarei diretamente ao meu canal, assim como eu fui convidado para estar aqui com o Tiago, o deputado, e o Tiago estará comigo também. Faremos questão de levar, inclusive, a opinião jurídica também do próprio Rogério, que é nosso parceiro, para que a gente possa fazer esse bate-papo. Essa discussão é importante, politicamente e para você em especial. Então, é um projeto, precisa de uma tramitação. Nós precisamos, inclusive, aproveitar esse cenário de eleições que já acontecerão no ano que vem, porque é sempre nesse período que todo parlamentar precisa de quê? De voto e visibilidade. Então, a gente tem que aproveitar mesmo essas pautas que podem beneficiar vocês e trazê-las à tona para que a gente possa aprovar. É o caso do 4434. Irei cobrar da equipe e do próprio deputado que se comprometeu aqui em nos ajudar a tirar da gaveta, já que ele falou que é amigo pessoal do Hugo Mota. O Hugo Mota é quem tem o poder de tirar o 4434 da gaveta e colocar em votação. Na Câmara dos Deputados, a direita tem poder, porque é maioria em influência. Então, a gente pode aprovar, sim, o 4434 com a ajuda do próprio deputado, e isso vai ajudar quem? Você, aposentado e pensionista, acima do mínimo. Desta mesma forma, nossa dedicação precisa ser total e irrestrita para que este projeto, que pode te livrar de uma vez por todas das dívidas desses consignados, e detalhe, viu, Tiago? Esse projeto isentaria ou isentará com a sua aprovação quem tem empréstimo consignado, não é de agora, não. É lá de trás. 2016. Se não me falha a memória, de 2016. De 2016, quase 10 anos atrás, quando começou todas essas fraudes, pessoal. Imagina só, até você que já teve aí o seu contrato terminado, ter o direito de ressarcimento desses valores que você pagou sem ter levado nada. É extremamente importante. Mas volto a dizer, é uma pauta bomba, tá? Este é o tipo de projeto de lei que parece que o meu canal atrai esse tipo de pauta, Tiago. Mas eu tenho prazer em lutar, como eu venho lutando por vocês, com essas pautas que ninguém quer. Detalhe, quando a pauta é aprovada, como foi o caso da derrubada do veto, todo mundo vira pai da criança. Todo mundo fala sobre o assunto. Mas na hora de estar aqui lutando, capinando, quebrando tijolo, pedra com martelinho, ninguém quer. Então, você que é aposentado, que é pensionista, que tem consignado de 2016 até agora, você tem o compromisso com você mesmo de lutar por esta anistia para que você possa ter fôlego e qualidade de vida. É esse tipo de comentário que a gente lê e fala assim, caramba, como é duro lutar por quem não acredita em nada, né? Ó, Paulo Martinovski, pelo menos ele tem coragem de pôr o nome dele. Perdão dos consignados, eu duvido. E não é nada de errado que você está falando, tá, Paulo? Só estou dando visibilidade porque a gente luta muito contra o pessimismo e a descrença. Mas se tem um deputado federal, quarto mandato, que vai lá e cria um PL, o mínimo que a gente pode fazer é fomentar o tema e apoiar ele, assim como ele está apoiando a gente. Você que não participou da live desde o começo, a gente conseguiu um apoio fundamental aqui para incluir a pauta do aposentado dentro da bancada religiosa, a bancada evangélica na Câmara hoje. Então isso já é uma vitória, tá? O Marco Feliciano é o líder da bancada evangélica na Câmara. Vocês não estão sabendo o tamanho do convidado que a gente teve aqui, não. Não é ser fã de político isso. Isso é ser oportunista. É saber aproveitar
uma oportunidade aqui, porque muito mais fácil e mais rápido do que a gente eleger o Milton, eleger mais 5 ou 6 para montar uma bancada, é você acoplar um tema numa bancada que está pronta e é forte. Exato. Entendeu? Então a maior vitória dessa live aqui, minha e do Milton, foi a palavra do deputado em considerar a possibilidade de incluir a pauta do aposentado lá na bancada. E aí, se um dia isso acontecer, aí vão falar lá no canal do fulano de tal que foi lá que surgiu a ideia. Uhum. Ah, esse Thiago é um mentiroso. Então, porque você não estava aqui hoje. Né? Hoje nasceu essa ideia. O Milton vai para Brasília. Eu não vou porque eu tenho problema de ir para Brasília. Eu tenho uma barreira. Quando eu chego perto de Brasília, eu tenho um bloqueio. Eu fico em estado de hipopotesia. Sabe o Chaves quando ele faz... Aí eu fico travado. Então o Milton ele já tem um estômago mais apurado para lidar com aquelas cobras lá. Deixa o Milton lá, vou apoiar. O Milton vai ganhar a eleição, mas aí a gente já acopla o projeto dos aposentados na bancada evangélica. Eu quero até com muito carinho responder a pergunta da Marlene, porque eu sei que a minha forma de gritar por vocês causa muita dúvida na cabeça das pessoas. Eu poderia, sem nenhum medo de me chamarem de quem está em cima de muro, tá? Eu costumo dizer que quem está em cima do muro tem a melhor das posições, porque tem uma visão dos dois lados. Então, com isso, eu quero responder para a Marlene que eu não me considero nem de esquerda nem de direita, eu me considero uma pessoa conservadora, eu me considero uma pessoa que observa muito para ter uma opinião muito bem trabalhada sobre as pautas. Por isso que eu brigo com a esquerda, eu brigo com a direita, e isso causa confusão na cabeça das pessoas. Eu sou uma pessoa conservadora que vai estar sempre pautado em lutar por quem precisa. E se para isso eu posso ser chamado de esquerdistas, que chamem. Posso ser chamado de direitista, que chamem. Mas a minha pauta se chama povo brasileiro. E eu vou estar sempre pautado a lutar por cada um deles, independente da própria posição política dessas pessoas. Porque eu escolhi lutar pelas pessoas. Então, que fique muito claro. Então, se tem que dar uma nomenclatura, vamos dizer que eu sou uma pessoa de centro para a direita, porque eu sou uma pessoa realmente conservadora. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que extrapolam o que deveria acontecer, e eu não abro mão da questão da nossa liberdade de expressão, porque é por ela que nós estamos aqui. Imagina se eu não pudesse ter a liberdade de falar e defender vocês com a força que eu faço, eu estaria amordaçado. Não é à toa que eu já fui tão ameaçado por falar e por defender vocês. Ali, é o Rogério, o Milton e eu no meio chegando em Brasília. Ó. Olha lá eu chegando em Brasília, ó. Entendeu? É por isso que eu não vou, é por isso que eu deixo para o Milton, deixo para os fortes. Mas eu vou estar lá em pensamento. Agora tem a PL aqui, Milton. Quer ler? Para a gente entender e passar bora ler. Passar a régua. Agora já é 3 da manhã lá onde o Milton está, lá o fuso horário. Ele está bem disposto. Câmara dos Deputados. Eu ainda nem tomei café, acordei de madrugada para fazer essa live. Então, sei lá, meu. Aqui tô na frente. O Milton às vezes me manda mensagem de madrugada, só vou ver no outro dia aqui, mas tudo bem, vamos lá. Amigo não tem defeito. Vamos lá. Esse é o projeto de lei. Para você que não entendeu o que a gente fez aqui, hoje a gente repercutiu o projeto de lei número 2114 de 2025. Pastor Marco Feliciano dispõe sobre a anistia das dívidas decorrentes de empréstimos consignados contratados por aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social entre 2016 e 2024, em razão de indícios de irregularidades. Então ele está se apegando à questão das fraudes para contestar. Será que tudo isso daí que você contraiu de empréstimos, realmente você contraiu ou foram fraudes? A gente sabe que a maioria você contraiu. Tá? E isso é um dado que a gente tem que trazer para o deputado. Por isso que eu falei, ele está precisando de um pouco de conhecimento técnico. Por isso que foi o motivo principal de trazer ele para cá. Ele já vimos a humildade dele hoje aqui, né? Já vimos o olho dele brilhando pelos conhecimentos que a gente trouxe para ele. Isso é muito importante, portas abertas aí para o Milton quando for em Brasília. A gente está em contato com ele para trazer em outras lives e a gente vai ajudar o deputado a dar visibilidade para que esse PL comece a ganhar força. Tá? É impossível, eu não acredito. Tá? Custa você acreditar? Custa você acreditar? Né? Vai te custar quanto você acreditar? Você não acreditar, continua do mesmo jeito. Se você acreditar, pode ser que a gente consiga fazer isso aqui ganhar força. Exato. Né? Imagina a sua vida hoje sem o desconto de nenhum empréstimo consignado. Quanto você receberia por mês? Coloca aí no chat. Então, o que ele diz aqui é o seguinte, ó.
Ficam anistiadas, artigo 1º, todas as dívidas. É um projeto muito ousado, talvez o mais ousado, se não for mais ousado que o 14º, eu não sei, eu acho que é mais ousado que o 14º isso aqui. É muito mais ousado por conta do volume de dinheiro que está envolvido, Tiago. Para você ter ideia, só para atualizar as pessoas. Isso, estou falando do ano 2000, tá? Em números da época. Se nós tivéssemos, na época, aprovado o 14º salário por apenas 2 anos, como era a ideia do projeto, para ajudar os aposentados no período de pandemia, estava orçado em 54 bilhões por 2 anos. Nós estamos tratando agora de pelo menos o dobro disso. Verdade. Então, a ideia dele é travar tudo, não é 6 meses não, que nem o Paulo está falando que ele duvida que trave tudo, mas 6 meses já ajudaria. 6 meses é aquele refresco temporário, viu, Paulo? Muda muita coisa, não. Então, ó, ficam anistiadas todas as dívidas de empréstimos consignados contratados por aposentados e pensionistas vinculados ao INSS entre os anos de 2016 e 2024, que tenham sido operados por meio do Dataprev e instituições financeiras conveniadas. A anistia de que trata esse artigo abrange o perdão integral do saldo devedor, bem como a cessão imediata dos descontos em folha de pagamentos dos referidos empréstimos. A União compensará, a União é o governo, tá? As instituições financeiras, ou seja, não tem prejuízo para o banco, tem prejuízo para o governo. Compensará as instituições financeiras pelos valores perdoados, desde que comprovada a regularidade e legalidade da contratação. Contratos com indícios de fraude ou má-fé serão excluídos de compensação, ou seja, tudo que foi fraudado, ninguém paga. O que não foi fraudado, o governo compensa. O que for fraude, o governo ignora e o golpista e o banco tomam prejuízo. Certo? O aposentado deixa de pagar uma conta que não é dele. E é importante destacar, Tiago, que nesses empréstimos, pessoal, uma das modalidades mais danosas para vocês nem é o empréstimo convencional. Eu acho que o mais danoso e onde as fraudes acontecem com um volume maior, Tiago, é no próprio tal do RMC que a gente tanto fala aqui, tá? Faltou fazer essa pergunta para ele e eu ia colocar essa questão, mas ele também não ia ter o domínio do tema, ele ia boiar. Exato. Mas acima da fraude dos sindicatos e associação está o cartão infinito, gente. Isso aí é o golpe que está aí e ninguém está fazendo nada, né? Eu e o Milton aqui trabalho formiguinha aí com os doutores aí cuidando, mas de fato é a outra bomba que ninguém vê e que tem há muito mais tempo, inclusive, do que as associações que foram exterminadas agora aí. Exato. Inclusive, pessoal, tem muita gente aqui no chat que eu estou acompanhando que está falando sobre o seguro prestamista, tá? Eu acabei de colocar aqui embaixo o nosso Zap. Então, se você está com algum... tem uma pessoa que falou que estava aqui com 5 contratos já em mãos, chama a gente aqui nesse número, tá? Através desse Zap, para que a equipe possa acelerar a recuperação desse teu seguro prestamista. Do que se trata isso para quem está chegando aqui pela primeira vez e não entende? Todo contrato de financiamento, de empréstimo pessoal consignado, financiamento de carro, de moto, não importa. Se você tem algum financiamento ou empréstimo nessas modalidades, você certamente, com a sua consciência, ciência ou não, você está pagando um seguro que muitas das vezes nem seria necessário. Quase sempre não é necessário. E aí nós trabalhamos a recuperação desses valores para você, de maneira administrativa, sem precisar colocar isso na justiça. Você não paga nada para entrar com esse processo administrativo. Só precisa comunicar através do nosso WhatsApp que está aqui na tela, DDD 11 24056633. Não precisa colocar o 9 na frente, tá? Chama a gente nesse Zap. Se você tiver qualquer situação dessa que eu estou aqui destacando, a gente vai solicitar que você nos envie os seus extratos, no caso aí de aposentados e pensionistas, extratos de consignado, para a gente ver ali quais são os que estão ativos, e aí a gente vai sinalizar para você a sua busca destes contratos ativos junto ao banco ou à financeira onde você solicitou. Com toda essa documentação aí juntinha, você vai estar preparadinho para receber valores que você tem direito e com uma celeridade muito rápida. A gente teve aí nas últimas semanas exemplos de pessoas que em menos de 7 dias, uma recebeu 3.400, outra recebeu pouco mais de 3.000, e assim vai, pessoal. Nós estamos aguardando, inclusive, a conclusão de uma pessoa que vai receber quase 9.000 de seguro prestamista, gente. Imagina só, 9.000 na tua conta agora, sem você esperar, o quanto isso ia fazer diferença na tua vida.
Então, não perde tempo, chama a gente aqui. E se você tem a questão do limpa-nome, já é um segundo passo, mas o principal agora, sem você ter que gastar dinheiro inicialmente, pagar antecipado por nada, é o seguro prestamista. Muito bem. E é isso aí. E principalmente quem chama ali disposição para ir atrás dos contratos, tá, gente? Que é o maior desafio de vocês aí do outro lado. Ontem eu estava dando um exemplo aqui. Quando a gente fala que tem que ir atrás, tal, dá um pouquinho de trabalho, a pessoa desanima. Imagina que você é uma árvore. Aí vem eu e o Milton e fala para você assim, duas serras na mão, uma na minha e uma do Milton. A gente chega e começa a serrar os galhos da árvore. A árvore, que não entende nada ali naquele momento, tá tudo bagunçado, cheio de empréstimo, assim, tudo lascado, assim. Aí chega eu e o Milton, começa a serrar seus galhos, a princípio vai parecer que nós estamos tentando matar a árvore, né? Não, nós estamos podando, cortando as coisas ruins para você frutificar de novo. Então vá atrás do que é o seu direito. Tá aí o nosso contato na tela aí, tá no meu aqui. Tá no meu, vai fazer uma salada de fruta, porque tem gente do meu canal que vai chamar nesse WhatsApp agora. Mas tudo bem, chama nesse aqui, o WhatsApp. A gente briga, o cliente vem de um lado, vem do outro. O cara veio aqui, falou que foi aí. Ai, Jesus, mas tudo bem. A live tá nos 3 canais, vamos que vamos. A gente desdobra aí para tentar fazer o nosso melhor. O limpa-nome, por enquanto, está suspenso, tá? A gente está estudando de novo o produto aí, que teve umas mudanças. É tudo muito arenoso, é um terreno complicado. Quem deu entrada, fique tranquilo, a gente está atendendo, mas novos lotes, por conta da garantia, a gente vai dar uma segurada nesse momento aqui. Mas o prestamista está a milhão, como o Milton falou, e está sendo muito recompensador fazer esse tipo de trabalho aqui, que a gente está pondo dinheiro no seu bolso de forma rápida, desde que você corra atrás do seu contrato. Vamos lá para a gente finalizar. A medida prevista nessa lei tem caráter excepcional, fundamentada em razões de interesse social, econômico e jurídico, diante da violação sistemática dos princípios constitucionais, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé contratual e da legalidade administrativa. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. A justificativa está aqui, ela é curta. O presente projeto visa conceder anistia aos aposentados e pensionistas brasileiros quanto às dívidas oriundas de empréstimos consignados contratados entre 2016 e 2024, período no qual vieram à tona os indícios graves de corrupção, conluio e manipulação no sistema de concessão desses créditos, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional. Esse aqui é o maior trunfo, inclusive, que ele deixou claro. Nós não tínhamos força para barganhar nenhum tipo de situação para o aposentado porque não tinha o escândalo. Então ele está se baseando no escândalo, e isso é real, foi para a mídia aberta, virou uma comoção nacional. Então por isso tem sim força, a gente precisa sim acreditar num projeto, por mais que pareça impossível, tá? Não vamos ressuscitar o tema do 14º aqui, mas o 14º parecia impossível e chegamos muito longe. Exato. Então acreditem porque é um projeto novo de 2025, não é nada engavetado. Estimativas apontam que cerca de 90 bilhões podem ter sido desviados por meio de fraudes estruturais, envolvendo instituições financeiras, agentes do INSS e falhas sistêmicas da Dataprev, responsável pela gestão nos dados do beneficiário. Muitos contratos foram feitos sem a devida autorização dos aposentados, com cláusulas abusivas ou com manipulação de dados pessoais. Esses fatos colocam sob suspeição jurídica e administrativa todos os contratos realizados nesse período. Aí tem os artigos aqui. Do ponto de vista legal, o Código de Defesa do Consumidor veda práticas abusivas, como aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor, Estatuto dos Idosos, reforça os seus artigos de proteção contra abusos financeiros e fraude. Além disso, como os fatos podem configurar crime de responsabilidade e improbidade administrativa e crimes financeiros, torna-se legal e moralmente admissível que o Estado assuma sua culpa institucional e conceda anistia aos prejudicados. Tem uma base jurídica aqui, tá? O presente projeto, portanto, não configura simples perdão financeiro, mas ato de justiça reparadora em nome dos milhares de idosos que foram explorados e lesados em sua boa-fé, muitos dos quais vivem hoje com menos de um salário mínimo devido a descontos indevidos. Eu gostaria muito de ter contribuído para que o Marco Feliciano colocasse o nosso nome nesse projeto aqui, porque é exatamente o que eu penso, mas ele fez provavelmente da cabeça dele mesmo, por isso que a gente está dando visibilidade, tá? É um deputado que merece o nosso respeito aqui, sim. Então vamos respeitar, compartilhar e jogar essa live, aos 4 ventos aí, para a gente pulverizar esse conteúdo. PL 2114 pode salvar sua vida em 2005. Milton, fica à vontade. É isso, só agradecer, Tiagão. Obrigado aí por me convidar para essa participação importante. Vamos dar um tempinho para a gente poder falar mais sobre esse projeto, fazer o algoritmo entender nossa autoridade sobre ele, e certamente a gente traz o deputado com mais detalhamento, já com as cobranças que a gente vai trabalhar aqui
no sentido de definição de quem vai ser o relator, tá, desse projeto na comissão que ele estiver. Vamos dar uma olhada em tudo isso, já que ele está apensado a um outro projeto, e com isso a gente vai cobrando, pessoal, aquele passo a passo que a gente sempre fez. Cobrar do relator o devido relatório, quando o relatório estiver pronto, acompanhar a aprovação naquela comissão onde o projeto se encontrar. É nesse passo a passo que a gente consegue as nossas vitórias, tá? Contamos com vocês, beijo no coração e sigamos juntos. Valeu, gente, sensacional. Só para dar aquela passadinha final lá no canal, ó, conseguimos aí quase 92 mil aí. Começamos a live com 91.800. Fortaleça, tá? Esse é o nosso canal político. No canal convencional a gente já tem a plaquinha, mas estamos precisando de 100 mil inscritos nesse canal aqui. Precisou da gente, chama no WhatsApp. Foi fraudado, não quer ficar esperando a tramitação do 2114? Pode chamar no DDD 11 2405 6600. A gente manda para o Dr. Douglas. Dr. Douglas é o nosso antifraude, recebe o valor da fraude em dobro para você. Tá? Fiquem todos com Deus, foi um prazer, foi uma honra dividir tela com você, meu parceirão de todas. A gente vai fazer outras e a gente se vê por aí. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós. E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito sigam bem. lá. Então sigam o Thiago Parijani. Eu agradeço a todos vocês